sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo o que fiz nessa vida, e Ele me fez recordar cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou, em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim? Filho, esses rastros são meus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. É com essa letra do clássico sertanejo Passos na Areia, de Duduca e Dalvan, que eu lhes dou as boas-vindas ao Faroeste Brasileira desta quinta-feira, já é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Essa música do Duduca e Dalvan, eu sou pé vermelho, né? Eu sou do interior, sou caipira. A gente ouvia muito, era sucesso no rádio. Tocava sempre lá por volta das 6 horas, que na rádio tinha a hora da Ave Maria, e sempre tocava essa música do Duduca e Dalvan. Então isso me lembra muito da minha infância. Minha infância, e eu sou de uma família tradicionalmente católica, né? Católica desde sempre, até perder a conta. E tão católica que um dia eu já pensei em virar padre, mas nessas reviravoltas da vida, eu tive a minha fase de ateu, passei a estudar todas as religiões e foi estudando filosofia que eu consegui enxergar o grande valor do Cristo para toda a humanidade. Sem o Cristo não haveria civilização. Foi uma caminhada bastante dura, mas bastante gratificante. Conseguir reencontrar a fé depois de chegar ao ateísmo mais puro. E notar e perceber que se hoje nós temos direitos fundamentais, se hoje nós podemos falar em direitos humanos, não só para bandido, para nós, direito ao devido processo legal, a democracia, tudo isso nasce com o cristianismo. E o cristianismo nasce, eu não sei se vocês sabiam, com a obra escrita e o trabalho missionário de Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo, eu não sei se vocês sabiam, é autor dos primeiros textos que compõem o Novo Testamento. As datações de carbono 14, os estilos de escrita, mostram que os primeiros textos da Bíblia, do Novo Testamento, foram escritos por ele. E Paulo Apóstolo, eu também não sei se vocês sabiam, mas é um personagem não, é o personagem da história que mudou o rumo da humanidade. Paulo Apóstolo, ele se tornou cristão, ele se tornou apóstolo, ele foi chamado apóstolo quando Cristo já tinha morrido, Jesus já tinha sido crucificado. E Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, à época que Cristo estava vivo. E Paulo, na estrada de Damasco, teve uma iluminação e legou à humanidade a filosofia que permitiu que nós, seres humanos, pudéssemos sermos chamados de humanos. E o mais bonito disso tudo é que Paulo, quando ele viajou, ele foi o sujeito que mais viajou na sua época para fundar as primeiras comunidades cristãs. Paulo, ele conseguiu levar a palavra de Jesus Cristo, levar os valores que até hoje
que até hoje são a base, o fundamento, a estrutura da nossa civilização, da nossa tradição. E ninguém olhava para Paulo de Tarso, quando fundava as primeiras comunidades cristãs, sozinho, e dizia: olha, ele é um traidor, ele perseguia Jesus Cristo. Olha, não, vamos ficar com o pé atrás, porque esse Paulo de Tarso, não sei não. Não, a obra de Tarso foi tão magnífica que ele conseguiu fundar as bases da civilização na qual nós vivemos hoje. E eu quis trazer essa história de Paulo de Tarso porque essa semana foi uma semana bastante... eu fiquei muito triste essa semana. E hoje eu estou feliz. E nada melhor do que ficar feliz e lembrar das palavras das Sagradas Escrituras. Isso deixa-me mais feliz ainda, porque quando eu fiquei triste essa semana, eu fiquei preocupado em primeiro lugar com a Revista Oeste. Eu quero aqui fazer uma homenagem em primeiro lugar ao Jairo Leal, que é um dos maiores guerreiros da liberdade de expressão, da imprensa livre desse país. O Jairo Leal, ele aguentou toda a perseguição, não dobrou os joelhos, não desistiu. O Jairo Leal é o nosso chefe, Augusto Nunes, nosso diretor, Branca Nunes, a diretora aqui do nosso programa. Durante todo o período de perseguição, eles não baixaram a guarda, lutaram até o fim, lutaram até obter a vitória na justiça e ter o canal da Revista Oeste monetizado mais uma vez. E quem manteve a liberdade de expressão acesa foram os assinantes. E quando eu fiquei triste por tudo que aconteceu essa semana, e eu acompanhava o chat, acompanhava os números daqui, eu fiz uma conta antes de entrar no ar e descobri que as pessoas que ficaram revoltadas com o Oeste, com toda essa história, representam 0,07% dos assinantes. Isso quer dizer que 99,93% dos assinantes da Revista Oeste são pessoas que não olhariam para Paulo de Tarso, para Paulo Apóstolo e diriam: cuidado, ele perseguiu Jesus lá atrás. Vamos desconfiar de Paulo Apóstolo. 99,9% dos assinantes da Revista Oeste, 99,93% da nossa audiência é formada por gente inteligente, por gente compreensiva, por gente que sabe diferenciar as coisas, por gente que não é boba. Porque tem gente, eu já ouvi falar de mim muita coisa. Uma delas é: o Pavinato é a Joyce Hasselman de calça. Eu vou lhes dizer uma coisa. Uma coisa é você se aproveitar de uma ideologia política, de uma liderança política quando ela está por cima. Outra coisa é você estar ao lado dela quando ela está por baixo, perseguida. Se eu não estive ao lado de quem estive quando essas pessoas estavam no poder, para mim é muito mais nobre estar ao lado de quem é perseguido. E é por causa de vocês, 99,93% do público da Oeste, que hoje eu volto a apresentar o Faroeste à Brasileira, com toda a alegria do mundo. E essa homenagem é para vocês. 99,93% da audiência da Revista Oeste, que é gente de fé, que é gente de Deus, que é gente de família, que é gente inteligente. Então essa abertura, esse editorial, é em homenagem a vocês. E quem não faz parte ainda da nossa família, venha fazer parte. O link está aqui embaixo, é revistaoeste.com, não tem BR, revistaoeste.com/assine ou pelo telefone 11 960598900 ou escaneando o QR Code que está aqui do lado direito superior
da sua tela. E eu vou dar presente. Ao longo deste programa, começou às 14, vai até às 16, os três primeiros que fizerem a sua assinatura da Oeste, entre 2 e 16, os 3 primeiros vão levar autografado com um beijinho esse meu livro, que é esse meu best-seller, que é o Da Silva, a grande fake news da esquerda, o perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha Lampião. Então, os 3 primeiros que fizerem a assinatura da Oeste durante esse programa vão levar de presente do tio Pavivi este livro autografado. Feito este editorial, feita esta justa homenagem, eu quero dar boa tarde, em primeiro lugar, a ele, com quem eu conversava ontem. Eu falava, meu amigo, é tão engraçado eu estar na sua posição, porque nos Pingos nos Is, Victor Brown era o âncora e eu fazia o comentário. Hoje eu estou no papel inverso. E o Victor Brown é o melhor comentarista do que eu. Boa tarde, meu querido amigo. Como que tá você? Vindo de você um elogio como esse, feliz da vida estou, né, Pavê? Não podia estar diferente. Mestre, nem tanto, mestre. Uma experiência nova para mim, espero estar dando conta do recado. Boa tarde, Pavê, cuidado mesa, com essas experiências novas. Cuidado com essas experiências novas. Vai que gosta, né? Geise Arruda, Geisiane Freitas, eu errei de novo. Veja só. Olha só, olha esse taierzinho hoje. Está chique, chiquérrima. Meu amor, professor Marcelo Suano. Nossa autoridade na mesa. Imagina. Como vai? O senhor está tudo bem, professor? Maravilhoso. Depois desse editorial, dessa manifestação, eu estou deslumbrado. Eu estou muito manifestado hoje. E nosso convidado de hoje, meu querido amigo, também jornalista, colega, Tiago, mas é com H, o meu é sem H. Para quem não sabe, eu chamo Tiago. Tá? Tem dia que não sabe, tem dia que não sabe. Tiago Parigiano, como vai você? É muito bem-vindo aqui à nossa roça. Ó, que roça Desculpa chique. a estrada de areia, que o tempo está muito seco. O tempo está muito seco aqui no Velho Oeste. Eu que o diga, semana passada eu estava completamente disfônico. O Mário me convidou, falei, olha, marca para semana que vem que eu acho que vai sair a moeba que está dentro do meu crânio. Tem muito, ai que nojo. Tinha uma moeba. Uma moeda é ótimo. Ai que nojo, ai que nojo. Geisiane, deixa eu te contar uma coisa. Conte-me. O filho do William Bonner falou para ele assim: pai, eu estou com dor na perna. Sabe o que o William Bonner perguntou? Essa eu recebi no zap, eu não vou estragar. Essa eu sei, mas não vou falar. Ele perguntou o seguinte: que perna? Na esquerda ou na extrema direita? Isso é muito bom. E também tem uma dica cultural que eu quero... Alemão, a dica cultural tá no jeito aí? Quero fazer uma indicação de leitura para vocês, olha... Não tá ainda não? Pode pôr? Então pode pôr aí, ó. Passei na livraria agora, vi esta promoção de R$ 39,90 por R$ 2,99. O livro da Dilma Rousseff. Então eu espero que vocês aproveitem a promoção, porque quem comprar ou perder, nem quem comprar ou perder vai comprar ou perder. Vai todo mundo perder, principalmente se comprar. Dada esta dica cultural, nós vamos à notícia. E eu esqueci, deixem like, tá? O preço desta live é o seu like, o seu joinha, o seu gostei. E se não gostou, dá o like também, tá aqui, paga. Às vezes a gente vai ver filme e não gosta, mas paga o ingresso, né? Então tá aqui o ingresso, é o seu like, é o seu joinha, é a sua curtida, é o seu gostei, é o polegar pra cima. Se puder, compartilhe. Era a setinha do Lula, agora eu vou falar que é a setinha do Joe Biden. Você vai lá, copia o link, porque o Lula agora é o Viagra, né? O Viagra do dólar. Então você vai na setinha do Joe Biden, copia o link e espalha, sai espalhando, espalhão. E que nós vamos começar com a notícia, porque eu vou cometer uma fake news agora. Hoje só tem notícia boa. Tá? A primeira... é sobre a reforma tributária, né? A notícia de última hora. O grupo de trabalho
que prepara a regulamentação da reforma tributária, decidiu incluir os jogos de azar, tanto físicos quanto digitais, até o tigrinho, hein? Nem o tigrinho escapou, como apostas esportivas, além de carros elétricos, na lista de produtos sujeitos ao imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado. Esse imposto deverá tributar com uma alíquota extra os produtos e bens que façam mal à saúde e ao meio ambiente. A inclusão dos carros elétricos foi uma recomendação feita pelo Ministério do Desenvolvimento do bolso próprio, né? Desenvolvimento da Indústria e Comércio e Serviço, cujo o ministro é o Planária, né, o Geraldo Alckmin, que justificou o pedido alegando não optar por uma rota tecnológica para o desenvolvimento de automóveis no futuro. Além disso, o relatório deixou carnes bovinas, frangos e peixes fora da cesta básica. E não vai ter sambiquira pro povo, hein? Que ficará a cesta básica isenta de impostos, como defendia o presidente Lula Lelé. Vitor Brown, esta reforma tributária, hein, vai arrebentar. O Bolsonaro falou aqui ontem. Ele falou aqui, ó, essa reforma tributária vai arrebentar o país. Pois é, depende, na verdade, né, Pavê, de que lado do país você tá, porque virou um grande balcão de negócios, né, virou um grande feirão do lobby, um verdadeiro desenrola dos vários setores, cada um chorando, tentando facilitar pro seu lado. Desenrola do lado, bola do outro, Isso. Desenrola do lado, dá uma enroladinha na seda do outro. É país maravilhoso. Sinal de fumaça pra cá, sinal de fumaça pra lá. Cortina de fumaça. Cortina tem também. Então assim ficamos. E o que me preocupa mais é que a reforma foi vendida, né, desde o início sob a justificativa, sob o manto de que ela focaria na simplificação do regime tributário, que por mais que a carga não mudasse, e vai mudar para pior, o brasileiro vai pagar mais imposto, mas que por mais que a carga tributária não fosse o coração dessa reforma, o importante era a simplificação do regime. E só por essa abertura sua aqui, para ver, a gente já está vendo que não. Tem muita exceção, cada setor com uma regra, todo mundo fazendo lobby, a indústria automotiva que é muito poderosa, procurando o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio do vice-presidente Geraldo Alckmin, está conseguindo facilitar para o seu lado, empurrar os impostos para a China, né, para os carros chineses, que hoje representam uma grande concorrência para o setor. Então, do ponto de vista econômico, o que dá para dizer é isso, vem mais imposto e a prometida simplificação não vai acontecer. Era um pedido de muitos anos, né, de vários setores produtivos que queriam uma reforma tributária. Que pena que ela está acontecendo agora, com um governo que é permissivo a todos esses lobbies, porque aí vale dizer isso, né, que eu estou dizendo, né, essas pressões de setores que vão, procuram ministros, que têm deputados que pedem apoio, que são representados no Congresso Nacional, isso aconteceria qualquer que fosse o governo. Se fosse no governo anterior e a reforma fosse feita, o governo também estaria sujeito a esse tipo de lobby. Esses setores produtivos também procurariam, também fariam esse tipo de pedido. A diferença é que você teria um governo com uma inclinação liberal, você teria um governo que não é afeito a ampliar a agenda arrecadatória, ao inchaço da máquina pública. Agora não, você tem um governo que ideologicamente vai na direção contrária a isso. Por isso, então, a reforma veio num momento muito ruim, a máquina estatal está aí a serviço da aprovação dessa reforma e aquilo que se falava no começo está se confirmando agora, que era um cheque em branco a reforma tributária que passou, porque a reforma mesmo está acontecendo agora. Foi aprovado um esqueleto de reforma tributária e agora os deputados estão debruçados na regulamentação, é o grupo de trabalho que vai regulamentar. E é agora que está acontecendo a reforma, veio um cheque em branco e aí cada setor está chorando um pouquinho, quem não chora não mama, aquela história toda, né, Pavê? E você falou da simplificação. Nunca teve esse negócio, meu filho. Nunca teve. Olha, o Brasil, vamos falar, tem 7 mil impostos. Pegaram 3. Olha que maravilha, hein? Pegaram 3, de 7 mil, pegaram 3. Vamos fazer o imposto único com o modelo europeu, tá? Nos Estados Unidos. O imposto único. Aí o Brasil é tão sensacional, este país é tão sensacional que pegaram 3 impostos, que eram o ISS dos municípios, o ICMS dos estados e a trinca lá dos impostos
sociais, né, teve lá o imposto do lucro líquido, não sei o que, que eram mais outros lá, o federal, e criaram 2. O de um já criaram 2. Pegaram dos estados e do município, o ISS e o ICMS, e criaram o IBS. Aí pegaram esses federais e criaram o CBS, então um imposto único de 2. Aí olharam o imposto único de 2, tava bom? Não, não tá. Porque Brasil, bizarrice pouco é bobagem. Bizarrice pouco é bobagem. Aqui o negócio é realmente especial. Aí pegaram o IBS e separaram em 1, 2, 3, 4, 5. Então tem o IBS, o normal, tem o isento, tem o diferenciado, tem o especial e tem o do pecado. Então o Brasil conseguiu criar um imposto único que são 7 impostos. E com isso conseguiu também quebrar o sistema da Federação Brasileira, que cabe lembrar aqui, antes de eu querer ouvir nosso convidado, o que é uma federação? Uma federação é uma união de estados que formam um estado maior, que é o país. Caso dos Estados Unidos. Tinham lá as colônias inglesas, que eram estados, e se uniram e saiu Estados Unidos da América. Aqui no Brasil foi tudo ao contrário. Sempre foi uma possessão única, dividiram lá os estados e falaram, vamos fazer uma federação que a gente adora copiar mal feito. Só que numa federação de verdade, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem o seu Código de Trânsito, tem o seu Código Civil, tem o seu Código Comercial, tem o seu Código Penal, tem o seu Código Tributário. Cada estado tem o seu sistema judiciário. E cada estado tem as suas próprias fontes de financiamento. O Estado Federal serve para representação internacional, para questões que envolvem dentro dos estados e problemas de pessoas em estados, um e outro estado, etc. e tal. Basicamente é isso. Aqui no Brasil, a federação é assim. Nós temos um Código Civil Nacional, o Código Penal Nacional, o Código de Trânsito Nacional, o Código Tributário Nacional, o Código Societário Nacional e nós temos um sistema judiciário que tudo acaba em Brasília. Então a única coisinha de federação que a gente tinha era a migalha de impostos que cada um tem, que a Constituição atribui ao Estado, ao município. E a maior fonte municipal é o ISS, a do Estado o ICMS, e isso foi tirado com essa reforma, com essa ideia do imposto único que é 7. O que vem por aí, Tiago Parigiani? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, meu querido. Você matou a cobra e não mostrou o pau porque o horário não permite. Não faria graças isso. Graças a Deus. Não precisa exagerar. Mas é realmente isso, Pavivi, porque o grande problema do Brasil, na minha humilde opinião jornalística, é a dimensão continental desse país e as regras, como você falou, que lá nos Estados Unidos são separadas por estados. E aqui é uma regra que vale para o território nacional. E isso acaba gerando toda essa desigualdade que a gente vê, né? E aí a gente vê um governo anterior que estava preocupado em dar uma desonerada para o povo, cortando o DPVAT, aumentando pontuação em carteira, que quebrava uma grande máfia aí de autoescolas, uma série de coisas, aumentou para 40 pontos. Então com 20 você não precisa mais daquela reciclagem, que no final da reciclagem quem faz a prova é o próprio instrutor, ali mexe o seu mouse, é uma vergonha, posso te falar, porque foi assim a minha. E agora a gente vê um governo que infla a máquina de novo com 14 ministérios, gasta o dinheiro com tapete, 70 mil reais, parece que foi 5 tapetes, me corrijam se eu estiver errado. Fala para o povo gastar menos do que ganha, mas o salário do Lula, se for compor o de presidente, com presidente de honra do PT e mais outras coisas, dá 100 mil por mês. Então se ele comprou os 5 tapetes de 70 mil, foi parcelado, não foi à vista, porque dá 350 mil, com salário de 100 mil não paga. E a gente sofre nessa questão de geração de impostos em tudo que se cria. O governo não se preocupa em gerar renda, ele só gasta, e o cara que gera renda é visto como um criminoso aqui no nosso país. Exatamente, meus queridos. Você já deu like? Porque tem mais do que o dobro de pessoas assistindo ao vivo do que o número de like. Então,
temos muito caloteiros. É por isso que faz essas reformas tributárias. Tem muito caloteiro. Então você aproveita para dar o like e compartilhar essa live, que eu volto em 1 minuto e você não sai daí, senão eu lhe pincho uma maldição. Professor Marcelo Suano, reforma tributária ou reforma tributária? Você sabe por quê? Porque o Supremo fica dando pitaco em tudo. A competência para definir ISS é do município, do ICMS é do Estado. Quem fala isso é a Constituição. Agora, ninguém fala que essa reforma é inconstitucional. Pavinato, primeiro meus cumprimentos a ti, a Geise, ao Vitor, ao Tiago, a toda a equipe da Oeste, esse público maravilhoso que nos acompanha. Olha, é de uma riqueza tudo que foi falado até agora. Por qual razão? Vamos começar o problema da reforma tributária. Eu, como consultor, quando chegava, eu dava consultoria para questões internacionais, mas toda vez que alguém vinha e pedia consultoria para mim, a grande preocupação deles era entender a legislação trabalhista e a questão tributária. Que nós inovamos? A gente explicava o sistema político para dizer não adianta você entender a reforma tributária ou a questão tributária e a questão trabalhista, porque o sistema vai te atrapalhar de qualquer jeito. Nós inovamos acrescentando isso. Mas por que isso é tão importante? O que se vendeu é que houve uma simplificação da tributação no Brasil. Mas eles não resolveram 2 problemas, que um parece que é monocórdico meu. A questão do Pacto Federativo. Eles destruíram o Pacto Federativo ao invés de respeitar a federação como tal, mas destruíram. Mas, além disso, o que eles fizeram é que eles não atacaram aquilo que é a grande questão tributária, retirar o imposto do consumo e deixar apenas na renda. Se é que é necessário, ou a maneira como você vai fazer. Continuou o imposto sobre o consumo. E eles, para preservar o imposto sobre o consumo, que é aquilo que é o de mais perverso, eles inventaram, não foram 7, é 7 fatorial. O que é fatorial na matemática? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eles multiplicaram ad eterno e colocaram coisas que são as mais absurdas do mundo. Quando você pega e coloca um imposto sobre pecado, por qual razão? Porque ele está definindo que tem certas coisas que são prejudiciais à saúde. Se são prejudiciais à saúde, não deveriam nem existir. Ora, e inventam o que é prejudicial à saúde e trazem alguns problemas, como por exemplo, dos jogos. Com todo respeito, sempre o jogo de azar foi proibido no Brasil, exceto se fosse um jogo de azar cuja banca era o próprio governo. Se lembra da loteria esportiva? Se lembra da Mega Sena? Se lembra da Quina? Tudo isso. Não, o governo é que é a banca do cassino. Então, não é jogo de azar. Isso pode. Aí eles começaram a inventar a permissividade para todos os outros tipos de jogos, como é o caso das bet, e não sabem o que fazer com relação aos cassinos. O que isso significa é uma grande esculhambação. Quando você falou a questão da federação, o problema da nossa federação é que quando ela foi instituída depois de um golpe de Estado, sim, contra a monarquia no Brasil. Derrubaram o nosso monarca e não sabiam o que colocar no lugar. Eles não sabiam, porque o Brasil era um Estado unitário. O que significa um Estado unitário? Toda a legislação é centralizada e o processo administrativo também. Tanto que aqueles representantes nas províncias, que depois se tornaram estados, eram indicados pelo monarca. Ora, criaram uma federação copiando os Estados Unidos. Mas eles copiaram os Estados Unidos de uma maneira mais errada possível, porque os Estados Unidos eram uma confederação. São praticamente países independentes que se reúnem para tratar da defesa e tratar da política externa. Apenas isso, mas cada um governa. Esse, inclusive, se tiver oportunidade no futuro, é uma das pautas do Trump. Quando o Trump, por exemplo, falou que ele queria resolver a questão do aborto nos Estados Unidos e delegando a cada estado que ele decidisse como fazê-lo, ele estava simplesmente dizendo: voltemos à origem dos Estados Unidos, em que quem governa são os estados, não é a União. A União trata de política externa, política de defesa e a preservação da moeda. Só isso é o que o Trump quer. Nós fizemos de uma maneira tão atabalhoada que nós criamos um Brasil totalmente fragmentado, lá naquele início. Aí o que nós fizemos? Resolvemos primeiro um pacto federativo naquele momento que cada estado funcionava mais do que nos Estados Unidos como um país. É o que explica a existência de polícias militares. Sabe o que eram as polícias militares? As forças públicas eram os exércitos estaduais para defender o estado, inclusive da invasão de outros estados do Brasil. Era por isso que existia a força pública com a configuração de exército. E virou uma grande esculhambação. Passamos por um processo de centralização, criamos uma federação entre aspas, depois, e agora nós vivemos isso que é uma
unificação ao ponto de criar novamente o Estado unitário, o que representa exatamente isso que você apontou, do fato deles terem retirado os impostos estaduais e centralizado a decisão ainda pelo governo federal. O que eles estão criando? Uma grande esculhambação para o Brasil que não apenas não simplifica, como multiplica a quantidade de impostos e joga fora o Pacto Esculhambação Federativo. é uma palavra que deriva do quê? Não tenho a menor ideia. Nem quero falar. Não? Deixa pra lá, o horário pode complicar. Não, mas não não é quero falar. televisão, não é Eu não quero televisão. Vê só o começo, um ex... Não é televisão. Geisiane. Ai, que saudade. Você não lembra disso aí? Que saudade do cassino do Chacrinha. É, não é do meu tempo. Ai, que saudade. Olha, o único imposto que tinha lá era a Gretchen requebrando a busanfa. E a Rita? A Rita Cadillac, ela era chacrete. Verdade, verdade. Você sabe que quando o assunto é reforma tributária, salta no meu pescoço aqui uma veia libertária, sabe? Eu encarno assim uma coisa meio libertária. Cuidado que porque... esse negócio de saltar a veia, na verdade, é que está saltando a veia. Ah, é? É. Mas o grande ponto é, só pra gente simplificar aqui pra nossa audiência, acho que tudo foi colocado aqui pela nossa bancada. Então, meu comentário realmente é só pra finalizar aqui o assunto, dizendo o seguinte. Olha que eu vou Vou finalizar o agora. assunto. Você Depois de mim, mais nada. Gostei. Eu já encarnei, inclusive, a arrogância do libertário. O libertário não é arrogante, não faça isso. Vamos lá. Mas só pra gente deixar claro que a máquina Não estatal... pode falar isso mais. Deixa Eu tenho claro. lugar de fala. Ah, é verdade, você tem lugar de fala. Me desculpe. Errei. Que a máquina estatal ela não produz nada, né, gente? Pelo amor de Deus, a máquina estatal ela não produz nenhum tipo de produto, logo ela não tem como ter dinheiro, não tem como ela acumular nenhum tipo de dinheiro. Então a única medida que ela toma é em cima de impostos. A reforma tributária era o mais falado durante a campanha, durante o ano passado, todo mundo tinha medo dela. Foi prometido que ela não faria o estrago que está fazendo, que fará pela frente. E, no final das contas, mais uma vez, o Lula e toda a equipe petista, e toda a esquerda, na verdade, né? Não é só a figura do Lula, mas toda essa esquerda tem aquele discurso de que essas reformas e esses impostos são em benefício à população mais vulnerável. Mas, na prática, o que acontece é justamente o oposto. E a população mais vulnerável sente mais no bolso, porque o dinheiro dela já é tributado. Então, quando ela vai pagar com dinheiro que já está tributado, uma coisa que está tributada, ela diminui o poder de compra dela e no final das contas ela que perece, porque quem tem grana, quem tem possibilidade sai do país, investe fora, faz outras coisas. Não é o caso do afegão médio, não é o caso do pobre, não é o caso do brasileiro que faz a máquina rodar, que sustenta e carrega essa classe política nas costas. Essa reforma tributária é para favorecer a classe mais vulnerável. A classe mais vulnerável a críticas. Né? A classe... estão me criticando. E a reforma tributária é em prol desta classe mais vulnerável. Né? E falando nisso, essa classe mais vulnerável a críticas está em festa. Você não está em festa na tua casa? Você não está aí agora? Com o avental, a vassoura, rodando pano de prato, fazendo a lalaô, não tá por quê? Por que não tá? Em meio a essa turbulência econômica no Brasil, o presidente Lula Lelé participou de um desfile cívico em Salvador, na Bahia, em celebração à independência do Brasil no estado ocorrida há 201 anos. No percurso em carro aberto, acompanhado da primeira-dama, Xanxa, e alguns ministros, Lula... Olha, e ontem foi o quê, hein? Ontem foi quarta-feira, hein? Quarta-feira o trabalhador tem que trabalhar, não tem? Lula usou um turbante dos filhos de Gandhi, né? Imagens, olha, a bola... as bolas do sindicato. Eu quero mais olha, quero imagem deles de turbante. Eu quero imagem de turbante. Eu quero imagem de turbante. Olha o Flávio Dino de turbante. Eu achei que Flávio Dino ele era ministro do STF, não ministro de governo. Né? O Lula tá aí, olha, com turbante de filho de Gandhi. A Janja tá com o quê? Isso aí na cabeça dela é o quê? Eu não sei o que é. Coitada da Carmen Miranda.
Coitada. É um saco de pão, será? Parece. Eu não sei. É o Dino que tá no carro, né? O Dino? Acho que não era o Dino, não, hein? Não era. Eu não sei. Mas vocês vejam, olha que bonito, ó. Ó, bolas de sindicato, bolas do governo federal. Você veja. Bandeira do MST. Bandeira do MST, claro. Até aí, ó. Bandeira do MST, não podemos nos esquecer. Eu achei que era o Flávio Dino, desculpa, que parecia, né? Mas é isso aí. Gesiane, isso aí não é apropriação cultural? Total, eu ia falar isso agora. Por que a Janja e o Lula estão aí com essas vestes, já que é uma apropriação cultural? Sabe quando eu vejo né? ela fazendo essas selfies, essas lives aí? Eu lembro daquela música. Cabeça Branca era um cidadão de bem, um empresário que precisa trabalhar. Fim de semana ele carrega as novinhas e a galera no churrasco e alto mar. Aí fala assim, mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe quem paga é o Cabeça Branca. E as novinhas na hora da selfie, junto com as amigas, o velho nunca aparece. Ela fazendo essa selfie aí, ó. Mas aí ela é generosa, ó. E olha a cara dela de blogueirinho, ó a felicidade, ó. Fala aí, a apropriação cultural da Janja. É o branco mais preto do Brasil. Você sabe que ele gosta desse título, né? Assim, a esquerda cria Mas você sabe quem falava isso? Era Vinícius de Moraes. Exatamente, ele falava isso. Até isso ele roubou, hein? Até isso, você tá vendo? Até isso ele roubou. Nem o Vinícius de Moraes. Ele tinha uma obra boa, né? Ele podia falar isso e tal. Ele tinha toda uma questão com os orixás e tal. Porque é cultura negra até a página 2, mas é um outro assunto, né? É interessante porque, veja só, o país não está andando de maneira maravilhosa, linda, incrível. Né? As coisas estão pegando fogo em Brasília e ele tá lá num desfile, comemorando, né? Isso daí é uma claríssima sinalização aos movimentos identitários, porque é interessante isso. Quando você pega o Lula discursando, é aquilo que nós estávamos comentando aqui ontem. É aquele discurso ainda totalmente sindical, então ele briga ali com a base e tal. Você relembra aquele momento lá, comecinho dos anos 2000. Quando ele precisa sinalizar com esse marxismo mais moderno, essa modernidade, esse marxismo mais das identidades, ele precisa fazer isso aí. Então ele precisa ir lá, acenar para movimento negro, acenar para movimento das mulheres, ir para a Bahia. Existe essa ideia completamente estapafúrdia de que os negros brasileiros compõem majoritariamente religiões de matriz africana e não, a maioria dos negros são cristãos, ou eles são católicos, ou eles são protestantes. Então cria-se essa mitologia a respeito da identidade negra brasileira, a respeito da identidade brasileira como um todo, e ele precisa dar esses acenos a esses movimentos, porque aí ele consegue manter essa base eleitoral aqui, com esses movimentos identitários, afinal o outro lado você sabe que é fascista, e ao mesmo tempo, quando ele vai para os discursos, são discursos ali com a base sindical deles, ou seja, ele pega aqui, ó, dos dois lados. Mas ele tá feliz, né? Tá feliz, nem parece que o dólar tá alto, nem parece que a gente tem um bando de imposto, nem parece que o Rio Grande do Sul ainda não se reconstruiu. Não parece. Não parece que boa parte do nosso agro já saiu dos trending topics. Pois parece que lá no Rio Grande do Sul tá tudo bem já, tá tudo certo. Os prefeitos foram a Brasília, tentaram se reunir com o Lula e não conseguiram, não foram recebidos, pois o presidente estava nesse tipo de agenda. Exatamente. O presidente ele está ocupado. E vejam só, mais uma vez aqui, rapidinho, só pra fechar, se o Bolsonaro colocasse... Bolsonaro, aqui eu tô pegando ele porque é a figura, tá? Mas pode colocar aí qualquer outra pessoa que não seja progressista. Não precisa nem se identificar como conservador, liberal, Sarney, vamos falar do Sarney. Qualquer outra pessoa. Se vestisse, né, ali como os filhos de Gandhi e tal, mas imediatamente nós veríamos nas manchetes que tratam de cultura e de comportamento, falando como a apropriação cultural faz mal para o país. Cancelado. E isso não acontece com Lula. Aliás, vamos falar o que é o negro. Bloco Filhos de Gandhi? Para quem já foi em carnaval, eu já fui jovem, né? Já fui muito carnaval de Salvador, né? A idade não me permite mais. Mas os Filhos de Gandhi é um bloco que eles saem cheio de guia no pescoço, né? Aqueles colarzão de miçanga. Aí eles chegam na mulherada e quando eles pegam a guia, a mulher é obrigada a dar uma bicota. Ah, é? Se ela recebe do cara a guia? do Filho de Gandhi. É uma forma de estrupo. É um abuso, né? Se eu não quiser. Não é?
É uma negação. Num país que eles estão lutando contra a PL do estupro. Exato. É a negação de que não é não. Exatamente. Então, aqui não é não, mas não é não. É assim, é uma marcação a ferro, né? Ele chega assim, aí chega o cara do bloco do Filigano, aí ele chega assim pra mulher assim, ó. Ela tem que dar um beijo, é a tradição. Meu Deus. Coisa de louco. Sabia disso, não. Eu não É sabia verdade. disso. Que loucura. É verdade. Antes era assim mesmo. Eu não sei agora. Eu não sei agora também, mas antigamente, né, era assim. Na Idade da Pedra era o tacape, né? O cara pegava aquele porrete de madeira e dava. Agora é uma guia dos filhos de Gandhi. Tá evoluindo, hein? Mas a pedra fica com a polícia da Bahia lá, porque ela passa lá na pipoca dos carnaval, ela vai descendo o relho, você não tem noção. Brincadeira. Ué, mas eu vi uma coisa boa nisso tudo, Pavi. Eu achei positivo que o Lula pelo menos esteja se dedicando a esse tipo de agenda, que é melhor do que se ele estivesse dando entrevistas para rádios, falando as bobagens que tem falado sobre economia. Mas ele deu rádio também. Ele deu entrevista para rádio na Bahia também. É verdade. Mas ainda bem que ocupou parte da agenda com esse desfile, que é mais inofensivo ao país do que se ele estivesse dando entrevistas, atacando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fazendo com que o dólar dispare. Melhor assim. E outro detalhe também, né? A militância teve que se reunir, ele teve que acionar CUT, MST, todos esses que estavam ali compondo a plateia. E olha, foi um evento que balançou a CUT. Haja cutis, viu? Haja cutis para aguentar, porque... E ele estava no estado que... Não, você olha ali, só deu CUT. Só deu. Central Única dos Trabalhadores. Perfeitamente. E veja, tá na Trabalhadores, quarta-feira à tarde. Todos eles, o Lula, Jane, todos eles ali, quarta-feira tava de folga, pelo jeito. Não sei se é feriado estadual. Uns estão em Lisboa, outros estão em Salvador. Eu queria estar em Mykonos, mas não posso. Então, e mesmo no estado que lhe é mais favorável, onde o PT é mais bem votado, a Bahia, que é governada já há mandatos consecutivos pelo Partido dos Trabalhadores, o Lula, para reunir aquele contingente de pessoas, teve que apelar para a mobilização já tradicional do petismo, da CUT, do MST, que levam bandeiras, que levam a sua militância, levam gente com boné e que aí fazem aquela fotografia muito maior. Deve ser isso, por exemplo, que deixa chateado o Lula, porque o principal opositor dele, o presidente Jair Bolsonaro, quando avisa que vai estar um domingo na Avenida Paulista, simplesmente ocupa quarteirões da Paulista, quando desembarca num aeroporto, traz aquela multidão de gente sem ter que combinar com nenhum coletivo, com nenhum grupo, mobilizar nenhum sindicato. Simplesmente com a militância espontânea que o acompanha, com os apoiadores que querem conhecê-lo, porque gostam do posicionamento político dele, porque querem ver o Bolsonaro de perto. Ali não, a mobilização tem que sempre contar com o apoio dos braços do petismo. Você acha, Thiago, que se fosse só o Lula e a Janja, não tivesse que mostrar a CUT, ia fazer algum sucesso? Ia ter pelo menos uns vendedores de tapete de 70 mil lá para ver se... não tem, ele só compra o imposto. Mas o Pavivi, ele me lembrou muito o príncipe da Pérsia com aquele turbante ali, com todo respeito ao pessoal do Filhos de Gandhi. O príncipe da Pérsia era um jogo de videogame que a gente tinha na nossa infância. A gente é meio contemporâneo de idade, acho que você vai lembrar do príncipe da Pérsia. Esse evento... Lembra até do Shah Reza Pahlavi. Você tem um conhecimento cultural mais amplo, também aprofundado. Esse evento de 2 de julho da Bahia, muita gente confunde com a própria independência do Brasil. Na verdade, é uma data onde o pessoal da Bahia, né, expulsou as tropas portuguesas de lá. Então, diferente do 7 de setembro de 1822, em 23 eles expulsaram. E muita gente quer que se torne um feriado nacional, né? Acabou sendo um feriado local, e essa festa toda que eles fazem. E o Lula lembra muito aquele ditado, né? Como o Vitor falou, a assombração sabe para quem aparece, né? Ele teve 72% de voto na Bahia. Você acha que o Lula está ciente desse velho deitado? Qual? Assombração sabe para quem aparece? Não, ele é a própria assombração. Então, no caso ali... Você está comparando o presidente à loira do banheiro? Não, acho que a loira do banheiro ela tem um histórico mais digno, creio, tá? Agora eu vou Porque se eu fosse a loira do banheiro, eu te processava agora. A loira do banheiro, entre em contato aqui, eu represento você nessa ação. A loira mata sem tanto sofrimento, né? Acho que ela é mais... Tem uma coisa que o Vitor Brau falou, que de tudo que foi falado aqui, é importantíssimo e interessante. O Vitor Brau falou algo... o Vitor Brau tem um faro jornalístico. É muito melhor. É o cheiro da faro jornalístico. É muito melhor ele estar ali
pulando o carnaval fora de época, do que ele está fazendo manifestação. Eu quase cheguei à conclusão de, então é melhor ele não fazer nada daquilo para o qual ele é pago do que tentar fazer alguma coisa e quebrar o Brasil com qualquer coisa que ele faça. Muito Parece que sabe, ele lembra uma regra daqueles grandes empresários que quando tem um filho vagabundo que não serve para nada, ele dá uma mesada e manda para fora do país, exatamente para ele não atrapalhar a empresa. Já não fez isso com a Dilma? 300 mil reais por mês. Essa é maravilhosa. É possível que tenha sido isso. Mas ele lembra bastante. O que mais que me assusta é que as pessoas não percebem que isso é uma propaganda que ele está fazendo. Ele está fazendo militância política para reunir a base para eleger os seus candidatos naquele determinado local. Aí ele vai no dia 2 de julho, que é uma data festiva na Bahia, que querem implantar como feriado nacional, e não tem necessidade disso, porque o feriado da independência nós já temos, independentemente da maneira como aconteceu, por um ato de um jovem de 24 anos, brilhante, excepcional, que conseguiu garantir e preservar a integridade territorial do Brasil. O nome desse indivíduo é Dom Pedro I, que ele fez a nossa independência, negociou, razão pela qual não teve tanto derramamento de sangue, apesar de ter tido sim. Mas veja, nós já temos, mas querem empurrar porque é uma data festiva na Bahia. A Bahia tem todo o direito de fazer essa data festiva. O que me incomoda é ele, ao invés de estar trabalhando, ir lá pulando o carnaval, ir lá ficar pulando o carnaval, aproveitando da data para fazer propaganda. Pulando é bondade também, que ele tá lá só chacoalhando. Pulando. Mas ele tá lá, você sabe, pulando, tá vou lá. falar que é fake news. Não, mas ele Você tá viu lá, ele pular? Sei lá o que ele tava Não fazendo consegue lá. pular. Eu sei lá o que ele estava fazendo, mas ele está ali fazendo propaganda eleitoral. O que ele está querendo é reunir a sua base, ó, pessoal da CUT, pessoal do sei o quê, MST, vem todo mundo aqui e vamos fazer de conta que tem massa crítica. Porque essa é a jogada. Criar a sensação de massa crítica. Que é massa crítica? Número suficiente para dizer a gente pode ganhar em qualquer lugar. E não sei nem se ele ganha lá. Porque parte da população baiana já está por aqui com esses governos. Já não aguenta mais. Já foi no limite. Porra aqui, professor. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Ainda tem muito mais gente vendo ao vivo do que like dado. E eu vou contar uma novidade. O preço do arroz e do feijão vai subir. Vai subir. E você vai descobrir, isso me dá até dor, me dá até cólica, sabe? Eu vou tomar meu Ora Pronobis, que são 14,50, que eu tomo de 8 em 8, e eu volto já. Aproveita, fica dando like aí, eu vou contar para vocês por que o arroz e o feijão vão subir. Vovô viu a uva e o presidente Lula Lelé foi questionado por jornalistas se esperava que o Banco Central intervisse no câmbio para conter a alta do dólar do país. Porém, contudo, todavia, no entanto, para evitar que suas declarações influenciassem em novos problemas, Lula fez igual. Quem é que falava isso? A Copélia do Toma Lá da Cá. Prefiro não comentar. Aspas para o Lula. Agora eu vou conversar só sobre o feijão e o arroz. Fecho aspas. As falas recentes de Lula, não sei se antes ou depois das festividades, porque a gente sabe, né, que tem uma diferençazinha, e em entrevistas e eventos, bem como ataques direcionados ao Banco Central, fizeram com que o real se tornasse a quinta moeda que mais desvalorizou em 2024 no mundo inteiro. Brown, ele vai falar de arroz e feijão, hein? Pra quanto vai o saco agora? E é arriscado esse assunto, Pavi, não só pelo saco, mas porque se o presidente quiser falar sobre arroz, é capaz de se encrencar, é capaz de se lembrarem do leilão de arroz que teve, nas palavras do próprio presidente Lula, falcatrua. Será que é por isso? Porque o Carlos Fávaro falou ontem que estava suspenso, porque o preço normalizou. Agora ele falou que vai falar do arroz para arroz subir e voltar ao leilão? Olha, não dá para duvidar de nada, né? No Brasil não dá para duvidar, nem o passado é certo, imagina o futuro, não dá para prever nada. Agora, quando o Lula deixa de falar sobre o dólar cai. Você vê que hoje teve um recuo, o presidente não deu entrevistas, não deu declarações novas atacando o presidente do Banco Central, tá caindo o dólar, tá ali na casa de 5,49. Agora, isso não deveria ser motivo de comemoração, ao contrário, é preciso que o presidente da República pare de dar entrevistas, pare de dizer qual é o seu posicionamento para que aí o dólar recue, o presidente atrapalha a economia do país e isso é tratado com normalidade. Olha, o presidente pelo segundo dia não deu entrevistas e o dólar caiu. E isso é tratado com
uma boa notícia, como um cenário positivo. Olha, o presidente ouviu os seus aliados e recuou, não vai mais criticar publicamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não sei se vai, mas deu uma trégua aí de 2 dias. O dólar está baixando um pouquinho. Isso não é motivo de comemoração, né? Que o Lula evite comentar e aí com isso o dólar recue. Isso é uma tragédia, né? Você tem um presidente da República que não vai, que não pode se manifestar. O posicionamento dele é que tem que ser corrigido, não escondido, não mantido em silêncio. Agora, se for falar sobre arroz e feijão, tem o caso do leilão do arroz. Se o presidente quiser falar sobre isso, o Brasil ainda aguarda respostas. Tem muitas interrogações que ainda não foram respondidas sobre esse assunto. Por que o governo decidiu fazer esse leilão, mesmo com os produtores garantindo que toda a colheita suficiente para um longo período já tinha sido feita? 80%, 70% do grão já tinha sido colhido antes das enchentes no Rio Grande do Sul. Por que o governo insistiu nisso, mesmo com os produtores gaúchos alertando que isso atrapalharia a produção local? Por que o governo colocaria no mercado esse material, esse arroz importado em sacos com a estampa do governo federal no período de pré-campanha ou já durante a campanha eleitoral, que poderia favorecer os candidatos governistas, os candidatos a prefeitos e vereadores apoiados ia por ele? Ia ser o saco do Lula, né? Ia ser o saco do Lula. Ia ser o saco do Lula. É o arrozão. Horrorosa. Ia interferir no processo eleitoral. Então, é algo vergonhoso. E o governo até agora não admitiu que errou em relação a isso. Usa uma justificativa que não para em pé, que olha, agora não precisa mais de importação. Na verdade, nunca precisou, mas o governo não admite isso. E arroz e feijão devem ficar mais caros mesmo assim, porque tudo isso é impactado pela alta do dólar. Então, o presidente, do ponto de vista econômico, repete uma grande bobagem. Olha, não vou falar sobre o dólar, vou falar sobre arroz e feijão. Arroz e feijão também estão atrelados à cotação da moeda americana. Hoje o Brasil tem uma economia dolarizada, tudo está interligado ao que acontece no restante do mundo. Toda vez que há uma disparada da moeda americana, isso afeta o nosso agronegócio aqui, leva a aumentos de preços para os produtores que são repassados aos consumidores. Então, me lembra muito aquela frase da Janja quando começou a ser analisado o imposto das blusinhas, dizendo, olha, o imposto não é sobre vocês consumidores, é sobre os empresários, como se isso não fosse chegar à ponta final. Ai, que burrica! Ela, que tava tudo certo. Ai, que burrica! Ai, que burra! Dá 0 pra ela. Ô, Geisel, por que ele não fala, já que o que ele fala sobe, por que ele não fala de salário mínimo? Verdade, né? Ele poderia falar de salário mínimo. Ele poderia falar sobre outras coisas, né? Agora, vê só, é interessante Podia porque... falar de saúde. Podia falar de educação. A dengue matando É porque se o monte aí. Lula falar de educação e me propor o sistema socioconstrutivista, eu prefiro não. Eu também não quero muito que isso daí suba, né? Eu fico na dúvida. Na verdade, é interessante isso. Ele é, teoricamente, o representante do povo, pelo menos da maioria, é essa a história que, né, foi contada. Então, partamos dessa premissa, de que ele é o representante do povo e ele não pode falar... Do ovo? Do povo. Ah, do povo. Eu entendi errado. E aí ele não pode falar porque ele não representa. Então, isso mostra o descolamento mesmo dele da realidade das coisas, da realidade do Brasil, da realidade do fato. Mas ele tá ocupado ali na festa, curtindo um carnaval fora de época, né? Porque é como o Vitor colocou. Mostra muito mais uma incapacidade em entender a economia do próprio país, em entender a dinâmica de comércio, de indústria do próprio país, entender a dinâmica de mercado de moeda internacional. E eu estava contando com isso, uma vez que ele é presidente, ou que pelo menos ele colocasse alguém técnico que tivesse a capacidade de entender esse mercado. E aí ele diz que não, eu não tenho a capacidade, então eu vou me calar. E cadê toda a equipe? Cadê ministro? Cadê essa galera daí para falar a respeito disso? Todo mundo tem que fazer então um voto de silêncio? Não faz o menor sentido. Não reconhece o erro, mas mais uma vez, não é surpresa, gente. Esquerda no poder, quando entra para fazer a economia, é uma tragédia. E mais uma vez, eu gosto sempre de lembrar disso. O Haddad não fez lá o tal do mestrado de Direito, não fez a prova de Direito de Economia, não entendia, ele falou não que ele sabe. colou. Pois é, eu gosto sempre de lembrar a audiência isso. Colocar o Haddad na economia é o equivalente de me colocar a comentar futebol. Nós entendemos ali a mesma coisa, tete a tete de cada assunto. Então, assim, não faz o menor sentido, é uma vergonha ele abrir a boca e dizer isso. E, mais uma vez, ele passa essa ideia de como se fosse uma perseguição, ao que ele fala, como eu sou pobre, coitado, sou perseguido pela imprensa, sou perseguido pelo mercado, que eu não sei se a audiência lembra, mas ele já disse que o mercado é bolsonarista. Então, como eu sou perseguido, vou ficar calado, vou ficar em silêncio porque eu estou sendo perseguido. Não é perseguição. O mercado está se movimentando, a indústria brasileira está se movimentando
tendo em vista ações de um governo marxista esquerda no poder. O governo comunista, como ele mesmo gosta de dizer, é de se auto-intitular comunista com orgulho. Por que ele não fala, professor Suano, em saneamento básico, para ver se sobe? Olha, eu não quero ser antipático, mas da minha perspectiva, estamos falando que o Lula calado. Três formas o Lula tem um bom governo, tem um ótimo governo e um governo excepcional. Para ele ter um bom governo, cala a boca. Não fala sobre nada e é melhor até que ele não governe. Fique só calado lá e sentado no Palácio da Alvorada. Para ele ter um ótimo governo, renuncia. Será o melhor governo da história se ele renunciar. Agora, se ele quiser um governo excepcional, ele mobiliza as massas, empicha o Alckmin e renuncia logo depois, para a gente fazer uma nova eleição. Isso seria a melhor forma que o Lula poderia fazer. Eu não gosto muito de teoria da conspiração, mas eu sou obrigado a achar que não é o fato dele não entender, realmente ele não entende do que ele está falando. A função do Lula é apenas mobilizar as massas, ele continua agindo como um sindicalista, tentando mobilizar as massas para alguma coisa. O problema é que a gente pergunta, que coisa é essa que ele quer chegar, a qual ele quer chegar? Ele não sabe, porque ele só quer o poder e usufruir das benesses do poder. Estou falando nem de corrupção. É viajar pelo mundo inteiro, não comer comida de palácio, que a comida não é boa. Comida servida em palácio, hotel de 5 estrelas, para ele não é boa. Ele quer uma comida diferenciada. Ele quer sambiquira, ele quer comer a sambiquira com a janja. Então, mas aí essa é a função dele. Então, quando ele vai e faz esses discursos e começa a falar do feijão com arroz, que é o que ele quer, a partir de agora, tratar, eu chego à conclusão de que, pô, será se de repente ele não está agora direcionado a mando de alguém ou com uma reunião do Petit Comitê que disse, olha, começa a falar do arroz que é para a gente trazer o problema de novo e assim a gente começa a tentar trabalhar em função desse leilão. Ora, mas já foi dito, não precisamos importar arroz. Essa é a razão, inclusive eu já encerro agora, pela qual eu não passo a mão na cabeça de Eduardo Leite. Este é um momento em que o Eduardo Leite deveria ser um líder do seu povo lá do Rio Grande do Sul e falar, negócio é o seguinte, meu querido, o senhor é presidente da República, o senhor é governador do estado, o senhor cala a boca e não fala mais do arroz. Porque nós temos arroz suficiente. Quanto ódio, professor. Não é ódio. Isso não é ódio, é uma solicitação de liderança de alguém que foi eleito para governar o seu povo. E o povo dele é o povo do Rio Grande do Sul. E ele não fez nada e está aceitando todas as imposições, inclusive essa que pode quebrar os produtores do Rio Grande do Sul. Porque se porventura isso for levado adiante, isso não foi levado adiante, porque a imprensa teve coragem de denunciar aquilo que estava acontecendo. Eles admitiram que teve erro, olha que coisa estranha. Admitem que teve erro, mas foi talvez um erro técnico, um probleminha com uma empresa. Não é possível que uma empresa que é um aluguel de carro, é apenas um probleminha. Não é possível uma empresa que tem 5 mil de como é que fala aquele valor da empresa? Capital social, consiga fazer uma importação de 30 milhões. Não é possível. E ele vai dizer que é um probleminha? Professor, eu tenho muitos amigos progressistas que dizem assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi essa frase motivacional. Não serás julgado pelas tuas intenções, mas pelas tuas ações. Parigiani, é o seguinte, já que ele fala do dólar sobe, ele vai falar do arroz e feijão vai subir, será que depois que ele sair da presidência ele vai fazer palestra no Boston Medical Group? Excelente pergunta, né? Mas na minha opinião, Pavi, o comentário dela me trouxe uma reflexão, né? A gente fala muito, a esquerda, quando vai fazer economia, só faz nhaca. Eu vi um dos melhores momentos financeiros do nosso Brasil na mão do Fernando Henrique, que enganou muita gente que achava que ele era direita. Ele era um cara de esquerda, só que ele era de uma esquerda não sindicalizada, né? É que aquela época só tinha essa polarização. Não tinha. Tinha os coronel de cueca suja, os coronel de cueca limpa e o povo do Lula. Então. Aí o problema é que vem essa esquerda sindicalizada na sucessão do Fernando Henrique, que aliás, temos que lembrar aqui, acho que já deve ter dito ontem no programa, 30 anos do Plano Real, que é a nossa moeda. Para quem não se lembra do que era a nossa moeda antes, era pior que um peso argentino. A gente andava com um maço de dinheiro na carteira para comprar um doce na esquina. Então o real foi uma boa sacada, criticado demais pelo Lula, o Plano Real, para quem não se lembra, né, ele achava que não ia dar certo, então isso prova que na verdade, vou ser ousado no meu comentário, hein, o Lula não entende nada de economia. O primeiro governo dele foi bom porque ele pegou uma Ferrari andando, se é que a gente pode comparar o nosso país a uma Ferrari, das mãos do Fernando Henrique, que tinha acabado de virar a moeda. Era um cadetinho zero. Era um cadetinho, né? Era um cadetinho na época o cadete zero. era um bom carro.
Então é isso. E aí o nosso real tá, cada vez que ele abre a boca, o Romário teve uma frase impactante em relação ao Pelé, que Deus o tenha, né? Saudoso Romário, hein? De boca... Saudoso Romário? Pelé. Matou o Romário? Uma coisa. Não, segundo o Romário, ele perde pro Pelé e pro Messi. O resto tá tudo igual. Ele é o Mbappé, o Messi, tá tudo igual. E o Pelé de boca fechada era um poeta. E o Lula a mesma coisa, porque quando ele abre a boca, nosso real vai pro saco. Vou defender o Pelé. Quem não se lembra dele cantando ABC, 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 toda criança tem que ler e escrever. ABC. Professor, você quer falar de economia ainda? Então nós já vou entrar com um assunto de economia e o senhor economize, não economize no comentário, porque o ministro da Fazenda, Fernandinho Haddad, disse ontem, depois da reunião, que após a reunião é ótimo, né? Após a reunião no quê? Né? Que o presidente Lula determinou que seja cumprido o arcabouço fiscal. Além disso, Haddad também anunciou o corte de 25,9 bilhões de reais em despesas obrigatórias em 2025. Ou seja, 16,9 bilhões para a Lei Rouanet, né? E vamos cortar 25,9 bilhões, né? É menos da metade em despesas obrigatórias. Segundo o ministro, esses valores correspondem a um pente fino que o governo federal fez nos últimos meses para identificar benefícios e programas sociais que poderiam ser cortados. Eu vou começar só pegando um elemento do que o Thiago falou não aqui. Não precisa avisar, isso quebra o clima, faz de conta que é a mesma coisa. Mas foi uma coisa muito legal, quando você falou da inflação daquela época, eu vivi aquele momento em que nós íamos para o supermercado e nós procurávamos o indivíduo que ficava colocando os preços, aquela maquininha dos preços. Por quê? Porque nós corríamos para comprar ou pegar o produto no final do passe que ele dava. Por exemplo, ele começava num determinado ponto, todo mundo corria para pegar o produto no outro. Por quê? Antes de chegar o novo preço. Isso era infração de meia hora, 30 minutos, 20 minutos, seja o que fosse. Era assim. Isso foi o que trouxe de novidade. Quando você falou do Fernando Henrique, olha que coisa curiosa. Para mim, o Fernando Henrique, qual foi a razão pela qual ele teve tanta notoriedade? É exatamente isso. Ele é de esquerda, o Fernando Henrique. Sempre foi de esquerda. Por que ele teve tanta notoriedade? Porque na época em que ele governou, existia uma tal de terceira via que era lançada por um sociólogo chamado Anthony Giddens. O que o Giddens dizia? Nós temos que manter os sonhos do socialismo, nós de esquerda, com métodos do capitalismo, dos liberais, para nós tentarmos, de alguma maneira, produzir riqueza e vem o Estado para dividir essa riqueza que nós não impedimos de ser produzida pelos capitalistas, o que é uma contradição e gera Lula. Porque o que o Fernando Henrique gerou foi Lula. Sim. Convenhamos? Ele ficou 8 anos, depois veio Lula. Essa é a grande questão. Porque para nós, quando a gente olha, esse foi o resultado do processo do que o Fernando Henrique fez, porque ele era de esquerda, sempre foi de esquerda, ponto. Tanto que eles tinham vergonha de dizer que eles eram marxistas lá na Universidade de São Paulo. Sabe como é que eles falavam para dizer que eles eram uma esquerda que limpinha? Nós somos marxólogos. O que é marxólogo? É o cara que estuda Marx para tentar entender se o Marx se adapta à realidade contemporânea. E aplicavam as mesmas porcarias, queira ou não queira. E um janjólogo é o quê? O janjólogo. O janjólogo. Quem é janjólogo? O Ciro falou do jangismo. Porque o jangismo... temos os janjólogos. O jangismo é a ideia de que o Lula não pensa mais. Quem está pensando por ele é a Janja, que não entende, por mais que seja socióloga, não entende sociologia e não entende economia, mas opina com base à preservação do poder do seu grupo. É isso que o Ciro estava querendo dizer, apesar de eu não ser eleitor do Ciro e não ter nenhum relacionamento mais afetivo com ele. Mas era o que ele queria dizer. Ela é socióloga. Ela entende muito de social. Mas o mais provável é que seja isso. Tem vários tipos de sociologia. Uma delas é viver no social. Mas quando você trouxe a questão do Haddad, do que o Haddad falou dos cortes, sabe qual é a razão pela qual o Haddad está falando isso? Não. Que ele quer acenar para o mercado aquilo que é a exigência do mercado, que haverá responsabilidade fiscal. Só isso. Então ele veio com essa ladainha dizendo, nós cortaremos mesmo que seja necessário, contrariando o que o Lula falou, que cortar não estava no plano dele, que tinha que arrecadar mais, razão pela qual cria-se impostos. Mas o Haddad precisa acenar para o mercado.
Por quê? Porque o mercado está dizendo, se continuar nessa esculhambação, vocês falam que continuam gastando, mas não vão cortar, nós não vamos mais fazer investimentos. E nós vamos tirar o nosso dinheiro daqui. Porque o mercado trabalha assim, esses cortes vão ser sentidos na CUT? É possível, né? Também é um item importante, né? Cuidar da CUTES. Olha, o que tem de CUTES não boa é também CUTES, é Central Única do Trabalhador. É verdade. Me confundi. Olha, Pavio, sobre essas falas do Haddad, o que me chama a atenção é a distância, né, do discurso para a realidade. No papel e com a fala do ministro é tudo muito bom, é tudo muito virtuoso. Olha, o governo pretende cortar quase 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias, um pente fino nos gastos dos últimos meses, encontrar os excessos para serem cortados. Tudo isso é muito positivo. O grande problema é que o governo vai na direção contrária, está inchando os gastos. Na transição já derrubou o teto de gastos, fez com que fosse aprovado o arcabouço fiscal, tudo contribuindo para a piora das contas públicas. A esplanada dos ministérios foi turbinada, saímos de 23 para 38, agora já são 39 ministérios qual do foi governo. O último criado? O dos portos e aeroportos, do empreendedorismo, né? Que eles fundiram para acomodar o Fufuca no esporte, teve uma manobra, né? Entra, né? Ele fez tem um o temporário ministério emergencial. o do Rio Grande do Pimenta. Sul. Não, mas aquele é o governador biônico, né? Mas tem você status acha? de Indicado ministério. por quem? Ele tem status Ele é de um ministério. interventor federal do Rio Grande do Sul. Exatamente. Não foi liberado dinheiro para o Estado, mas para isso foi. Então, por mais que o Haddad declare tudo isso para tentar acalmar o mercado, e pode até conseguir pontualmente provocar essa baixa no dólar, o governo vai na direção contrária de tudo isso. A prática está muito distante do discurso. Tudo que o governo está fazendo vai na contramão disso, ampliando ministérios para acomodar aliados, promovendo mudanças no arcabouço fiscal para tirar qualquer tipo de amarra aos gastos públicos. Teve uma manobra mais recente que é, para mim, vergonhosa, aquela da conta de luz. A gente falou disso aqui no programa, a tentativa de empurrar para o consumidor brasileiro na conta de luz o prejuízo que vai ter a empresa dos irmãos Batista, que adquiriu uma série de usinas hidrelétricas quebradas que estavam tomando calote da distribuidora de energia do Amazonas, e aí, numa canetada... Vamos colocar aqui fake news. É? O ministro de Minas e Energia falou que é mera coincidência. É verdade. Foi coincidência. Também importante. Foi sem querer querendo que a MP foi aprovada. É verdade. O governo teve essa infelicidade. Vou corrigir então. O governo sem querer querendo. Teve uma infelicidade porque logo depois da venda dessas usinas... Casou, coisou, deu na mesma semana que o governo repassou essas usinas quebradas para a empresa dos irmãos Batista, e aí veio uma medida provisória que transfere esse prejuízo para a conta de luz dos brasileiros. Esses 150 bilhões vão ser pagos pelo consumidor brasileiro. Então, por mais que o ministro diga tudo isso, pode até provocar uma calmaria temporária, mas o que importa é que o brasileiro não se esqueça de que o projeto não é esse. Nunca se esqueça que desse mundo... Agora, o Lula, como bom velhinho, não se esquece de ninguém. Seja vivo ou seja morto, a comissão sempre vem. O presidente Lula Lelé decidiu recriar... Mas, de novo, gente, não cansam disso aí. Eu não aguento, mas foi na Dilma, agora de novo... Ele decidiu recriar a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos na ditadura. Tá? Na ditadura... Não, mas peraí. A comissão foi... Não era na ditadura. Na ditadura, no regime militar de 64. Não, a comissão que foi criada na Dilma foi extinta a comissão em 2022, durante o governo do Jair Bolsonaro, e agora ele quer recriar a comissão. Comissão do quê? Pode subir isso aí. Foi recriar. Essa era uma promessa, pode subir, de campanha do petista. A retomada do trabalho da comissão era defendida pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que quando não fala peida, mesmo com o receio de criar novos atritos dos militares com o governo federal. Lula dispensou da comissão 4 integrantes ligados ao governo anterior e nomeou novas pessoas ao grupo. Olha só que beleza! O regime acabou quando? 84, 85? 85 faz o quê? 40 anos para fazer isso aí.
Ele vai reabrir a comissão. Vai abrir a comissão. Tá dentro da Ó, eu vou falar, não vou falar nada, eu vou deixar o número de like empatar com o número de pessoas assistindo ao vivo, e aí eu volto para comentar essa coisinha com vocês. Ele voltou, a comissão voltou novamente, partiu daqui tão contente, porque agora quer voltar. Recriou a comissão dos mortos e desaparecidos políticos, hein, professor Marcelo Suano? Por que ele não cria o Brasil? Estatística, tá? É estatística. Culpem as estatísticas. De cada 10 homicídios, apenas 3 têm um desfecho judicial. Se no Brasil tem 100 homicídios por ano, 30 são solucionados. Se tem 1.000, é muito pouco. É muito pouco. Para que criar uma comissão enquanto tem tanta gente morrendo no país? Pavinato, eu vou ser muito direto e vou tentar, de alguma forma, não trazer problemas, mas vamos lá. Isso não é à toa. Ele fez uma promessa de campanha, mas essa promessa de campanha ela é irrelevante diante da estratégia que é usada. A picanha. Não, a promessa de campanha dele é que ele iria reativar essa comissão, sei lá o que é o nome, em busca ou para identificação de mortos desaparecidos. Porque ele não cumpriu nem a picanha, nem a transparência, nem fedeu o Moro. Mas aí é que a gente pergunta por qual razão ele quer cumprir isso. Está dentro de uma estratégia. Ora, faz muitos anos, antes do governo do PT entrar no governo pela primeira vez, não vou contar toda a história, não vou contar toda a estratégia, mas eu ouvi de um indivíduo que ele dizia assim: sempre que houver uma tensão ou questionamento for sólido, o que significa questionamento for sólido? É que há elementos concretos para mostrar que são incompetentes, são incapazes, estão fazendo tudo errado e podem ser afastados. Nós desentocaremos ossos. Por qual razão? Você vai e traz problemas que referem a 64, que problemas que já poderiam já ter sido resolvidos ou com uma grande participação de toda a sociedade, de todos os segmentos, inclusive daqueles que participaram de 64 e estiveram do lado do governo de então. Mas por qual razão isso é feito? É uma maneira de colocar na reativa ou em silêncio quaisquer instituições, entidades ou personalidades que possam, de alguma forma, manifestar o seu descontentamento em relação ao que está. Aí eles ficam reativos e passam o tempo inteiro esperando para ver o que será desentocado junto com esses mortos ou com esses ossos. Faz parte da estratégia. É interessante também que quando você observa, você diz assim, mas espera aí. Onde é que vai achar osso 40 anos depois? Tem um cemitério de Perus, alguma coisa assim, que foi localizado, que ali havia a possibilidade de serem indivíduos que desapareceram durante o período que vai de 64 Perus. até Perus, eu acho Perus. que é. Acho que é Perus, é Perus, né? 64. Mas Perus, 64. Que maravilha. É como se em Perus não tivesse nada. Que maravilha você está falando isso, mas olha que coisa importante para nós. Como se não tivesse vendedor de cocada em Perus. Ou seja, que ossos mais recentes podem estar por ali. Mas tudo bem. Qual é a grande jogada que tem? Tentar colocar o período de 64 como se fosse uma obra de arte de 200 anjos que caíram do céu. Eles esquecem que aquilo foi uma contra-revolução, que havia uma revolução que estava sendo preparada. Se alguém tiver dúvida, por favor, consulte Eduardo Jorge, consulte Fernando Gabeira. E eles podem, e vários outros que assumiram que em nenhum momento eles estiveram a favor da democracia. Eles queriam se contrapor àquele regime que foi implantado em 64 para impor uma ditadura. E aquele regime que foi implantado em 64, ele foi uma contra-revolução. Ele não foi uma revolução, veio a pedido do povo. O povo que estava assustado com as medidas que estavam sendo implantadas. Mais um detalhe. Por que eles fazem isso? Porque eles têm o hábito de dizer que esses que estão aí no governo foram os caras que restauraram a democracia. Mentira! Quem restaurou a democracia no Brasil foi um conjunto composto por militares e civis que fizeram um planejamento de redemocratização lenta, gradual e segura para acalmar
todos os ambientes que poderiam radicalizar, seja de que forma fosse, a direita ou a esquerda. Mesmo porque, até mesmo o AI-5, que eu repudio, digo aqui de barato, foi uma reação a quase 2 dezenas de atentados terroristas que aconteceram no Brasil, que produziram mortes. Mortes do lado da população, mortes do lado daqueles que estavam no governo. Deixando claro que logo depois da assunção de Sua Excelência, o então presidente Castelo Branco, havia um planejamento de fazer automática e rapidamente um processo de redemocratização, tanto que eles convidaram um cara chamado Samuel Huntington para vir aqui no Brasil tratar das suas teses de redemocratização de regimes que tinham sido implantados em resposta a tentativas de golpe de Estado da esquerda. Era um processo de redemocratização. Antes da década de 70 já era para ter sido redemocratizado. Estava no planejamento dos militares. E aí começaram os atentados terroristas. O que eles fazem? Eles tentam, de todas as formas, colocar na reativa e calados todos aqueles que, neste momento, possam estar querendo se contrapor ao governo atual diante de todos os abusos que ele tem cometido e os erros administrativos. Será que eles vão procurar os corpos de quem, por exemplo, o grupinho da Dilma matou? Foi no ponto que eu queria complementar. Se é para fazer uma identificação, uma verificação de todos os corpos, se houve 476 pessoas desaparecidas no período do regime ao lado da esquerda, que esse é o número que se apresenta, aproximadamente isso, uma morte já é o suficiente para causar indignação. Mas são 476. Não vou comparar com os regimes comunistas. O que eu vou comparar é, pelo menos, quase 200 desapareceram por ações da esquerda. Seja por justiçamentos, seja por atos terroristas. Peguem o livro do Fernando Gabeira e lá ele deixa muito claro no livro dele que eles iam torturar o embaixador americano. Ou seja, tudo é acusado de um lado. Voltando, olha que coisa interessante. Nós estamos debatendo esse tipo de ação, desvia a atenção daquilo que é o essencial. Por que eu quis levar adiante? Porque o que é essencial é as bobagens que esse governo está fazendo, que está quebrando o Brasil. Ao trazer temas como esse, o que ele vai produzir? Em princípio, calar a boca de toda a caserna. Por qual razão? Porque a caserna se sente indignada. Caserna são os militares. Indignados quando ofendem a sua honra, dizendo que aquilo foi por um ato deliberado dos militares. Não foi. Foi um processo político que foi se desenvolvendo, se transformando, se adaptando. Tanto que o grande construtor da democracia no Brasil são 2 nomes em especial: Ernesto Geisel e Golbery de Couto Silva. Esses foram os grandes reconstrutores da democracia no Brasil. E enfrentaram, inclusive, o lado mais incisivo dos militares. Foi uma tentativa de golpe em 77 que foi dado por quem? O general Frota. Sabe quem é o general Frota? O tio-avô do Alexandre Frota. Mentira! Não me conta, é verdade. Eles 2 seguraram o golpe que ia ser dado no Ernesto Geisel, Você tá que de tentou brinks manter comigo. o processo de redemocratização. Então esses caras vêm querer fazer isso é palhaçada e é uma tentativa estratégica de calar toda a direita nesse momento. Sabe que eu vi esses dias na página do Felipe Campos? Um beijo pro Felipe Campos, faz tempo que eu não vejo o Felipe. Eu vi que o Frota queria pegar o bombeiro da Eliana. Eu vi esse post. Você viu? Foi o Felipe que postou. Foi o Felipe que postou. Quer apagar o fogo do bombeiro. Quer apagar o fogo do bombeiro da Eliana. Ai, meu Deus do céu, pra você ver, né? O que é o tempo, hein, professor? O que é um tempo. Agora, o Geise Arruda. Geise Arruda da Unip. Vamos lá. Unip, bem lembrado. Não, quem conhece não esquece. Jamais. Em Minas Gerais. No Brasil também, nós temos muito estupro. E as maiores vítimas não são mulheres, são meninas, crianças. Os casos de estupro no Brasil já são subnotificados. Acredita-se que um pouco mais de 10% dos estupros ocorridos chegam à autoridade policial, que muita gente tem vergonha, não quer fazer porque é um parente, etc. Desses 10% que são notificados, apenas 1% leva à cadeia o estuprador. 1%. 1%. Ao invés de esse governo que está preocupado, fazendo fake news, falando que a pele do aborto é a pele do estupro, gastar montando esta comichão, porque isso é comichão. É comichão na sambiquira.
Não tem outro nome. Tem sim, é oxiurus. É oxiurus. Por que eles não dão uma olhadinha nessa questão do estupro? É uma excelente pergunta, né? Nós temos problemas muito mais sérios, muito maiores no nosso país. Nós temos dados de violências. Está todo mundo careca de saber desses problemas maiores. Careca! Careca! Você está me colocando para falar de pessoas carecas. Não, eu falei que todos estamos carecas. É uma expressão. Verdade, verdade. Uma expressão Cuidado, da língua portuguesa. É perigoso ser uma expressão antidemocrática. Você sabe. Entendeu? Que o negócio tá feio. Mas é exatamente esse ponto, ô Pavinato, que você levantou é essencial. Duas coisas, tá? Primeiro é que nosso país... Uns com turbante de filho de Gandhi... Outros com turbante de filho de Glandes e assim vai. Verdade. Grandes filhos de grande. Você tentou segurar, somos testemunhas. Agora quebrou. A gente pode depois. Agora ele chutou o pé. Você foi bem até, mandando. E aí ele fica com essa cara de santo. Eu não falei nada. Eu estou falando coisa séria. Mais pra mim. Estou falando coisa séria. Mamma mia, estou falando coisa séria. Vamos lá. Vocês que são despertos. A gente que tem uma mente poluída. Mas é isso, nós temos problemas sérios a serem tratados, nós temos números de criminalidade que se equiparam com países que estão em guerra. E nós não estamos em guerra. Então vejam só a gravidade da coisa. A gente tem um tráfico muito forte em algumas regiões do país, a gente tem uma dificuldade no combate a esse tráfico. Então nós temos outras questões que são urgentes, que são de agora, que nós precisamos tratar. Isso é mais uma vez a construção da narrativa, né? Ele precisa construir esse período fascista para dizer, olha como nós combatemos o fascismo, porque aí ele consegue dialogar com o discurso da campanha dele, né, que ele era o único candidato que conseguiria combater o fascismo no nosso país. Então ele consegue dar continuidade a esse tipo de discurso para manutenção dessa história do tal do fascismo, né, para esse desgaste mesmo que ele impõe no nosso país em relação a uma questão séria que é o fascismo. E outra coisa também importante dizer é o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida é o ministro do lado dos direitos humanos, cidadania do Brasil, mas o tempo todo ele está preocupado com quem infringiu o direito humano de alguém. Essa que é a realidade. Então, ano passado, por exemplo, ele tinha proposto fazer um tour nos presídios para verificar a condição do cárcere e tal. Então, assim, eu não entendo qual é a preocupação tão patente com essa parcela da população que claramente infringiu todas as regras do jogo, enquanto nós temos pessoas que, de fato, estão em vulnerabilidade, pessoas que, de fato, sofrem com a violência. E, ao mesmo tempo, é importante a gente colocar, você trouxe aqui o dado das meninas, cadê o movimento feminista, né, para defender essas meninas? Você não vê querem. Que eu tenho dado, inclusive, mesmo não tendo dado. Mesmo não tendo. Tem dado no trabalho, tem dado em casa. É importante não isso. Tem. Em casa não? Só no trabalho. Só quando tá no trabalho. Só aqui, né? Só aqui. Perfeito. Com Mas pelo dados menos oficiais. bateu, né? Deu check em um, então tá tudo certo, né? Perfeito. Ai, ai. Agora, que continua, eu me Você perdi você se aqui. perdeu? Eu me Não, perdi. então vou puxar a partir do que lá. a Geise falou. Eu tô muito Pavi. triste que vocês acham graça de coisa séria. É verdade, a gente não... Incorrigíveis somos nós, viu? Verdades virtuosas. Olha, Olha, tem um problema grande no processo educacional brasileiro, né? Que sobre determinados temas se recusa a admitir que há divergências. Fiquei muito feliz de ouvir isso que falou agora o professor Marcelo Suano, e que pena que pouca gente tenha acesso a isso. O projeto educacional brasileiro hoje, ao contrário do que é a história, que é marcada por contradições, por versões conflitantes, oferece só, sobre alguns temas, uma única visão. E isso faz com que a gente tenha tabus, tem assuntos sobre os quais você não pode fazer questionamento. E aí eu fico pensando, fazendo um exercício de futurologia. Imagina daqui 70 anos... Você leu o site do Silvio Almeida? Não. O Silvio Almeida fez um site, menino. Deixa eu te contar. Como é que é? Como é que é? O Silvio Almeida, ele fez um site do Ministério dos Direitos Humanos que chama assim, Opinião ou Ódio. Lembra do programa do Bolinha? Que entrava as mulheres... Não é da minha época. Como é que não fazia peguei. assim? Cadê? Eu trouxe silêncio hoje? véu, né? Alguém consegue pegar? Eu vou fazer, porque eu tenho que fazer, porque você não lembra, você é muito Não, novo. quero ver. Aí tinha um lencinho assim, ó. Elas põem um lencinho assim no gogó. Né? Põe um lencinho aqui, porque aqui tem o pomo de Adão. Quem não sabe o que é pomo de Adão também volta pra escola. Aí elas entravam no bolinho assim.
Ao som de Marcianas. Vou te amarrar na minha cama. Aí elas paravam enfileiradas assim, uma atrás da outra. Aí você ligava de casa... Tinha que adivinhar. Aí ele falava, é ele ou ela? Era assim. Aí o site, menino, deixa eu te contar o resto. Deixa eu contar o resto. Não pode, hoje não pode mais. Não, mas o Ratinho fez. Eu lembro da versão do Ratinho. Mas o ministro vai pegar ele. Aí o site, menino, deixa eu te contar. Ele escreve as frases que é ódio ou opinião. Quem E classifica? perguntar se é ele ou ela é ódio. Não. O Silvio Então, Almeida. Então, o Bolinha seria. O Silvio Almeida não Caramba, podia mais ter tava lá bolinha no hoje. ódio. Pois é. Então, e daí eu fico me perguntando, daqui 70 anos, você imagina só, quando os alunos brasileiros forem estudar o que aconteceu, por exemplo, em 8 de janeiro de 2023. Será que as apostilas vão trazer que foi o golpe de 23? E se trouxerem, vai ser só isso? Será que esses alunos não vão ter nenhuma versão conflitante? Não vai ser apresentada uma outra explicação sobre o que aconteceu? Então, o que me garante que hoje, em 2023, estudando os livros de história, o que aconteceu em 1964, mas não só isso, em qualquer outro período, não tem nenhuma divergência. Foi exatamente aquilo. Acho que o que deveria ser apresentado aos estudantes seriam as diferentes versões. Por exemplo, essa explicação brilhante que trouxe agora o professor Marcelo Suano e que é simplesmente soterrada e excluída do nosso universo educacional. Há verdadeiros tabus na educação. Tem conflitos, por exemplo, sobre que dia foi descoberto o Brasil. Será que foi dia 22 de abril? Sobre o 7 de setembro? Foi nessa data a independência? Sobre várias questões. Né? Se tem foi essa descoberto história, ou não. se foi descoberto, se é só uma exploração. Pois é, mas há um filtro, né? Um verdadeiro filtro. Então, acho que, por mais danosa que seja uma medida como essa, por mais que seja um gasto de recursos públicos, funcione também como uma cortina de fumaça para o governo federal, é bom que ela traz à tona esse assunto, porque criou-se também um outro conceito que soterra tudo isso, que é o conceito de revisionismo histórico, ou seja, qualquer questionamento que você faz sobre um fato histórico já é classificado como revisionismo, que é uma versão diferente do negacionismo. É como se você fosse um herege, alguém que está afrontando o processo histórico. E acho que não é bem assim. Questionamentos são bem-vindos. Ô, Tiago, a gente tá assim todo canto. Agora tem o movimento cristão também, né, que fala que Paulo de Tarso, descobriram que Paulo de Tarso perseguia cristão antes de fundar as primeiras comunidades cristãs, e aí ele é traidor, eles estão tentando cancelar a assinatura da Bíblia. Estão tentando cancelar a assinatura da Bíblia porque descobriram que Paulo de Tarso perseguia cristão antes de se converter ao cristianismo. A vida é assim. É a banana As pessoas comendo. descobrem. Tem muita gente esperta hoje em dia, muita gente inteligente que faz dossiê. Você acha que Paulo de Tarso ia escapar dessa? Ontem eu ouvi uma expressão de um policial civil que ele falou assim, tá faltando trouxa no mundo, porque esperto tá cheio. Né? Então, tá faltando produzir trouxa. Mas o que eu tenho a dizer em relação a isso, os demais componentes aqui não falaram essa parte, foram muito técnicos, uma aula a gente teve aqui, o Vitor Cirúrgico também. Eles falam tanto em corte de gasto, que era a pauta anterior, e aí vem querer criar uma comissão, não vai custar nada essa comissão, né? Isso aí vai ser de graça, né? Ninguém vai ganhar nada, vai todo mundo ali com fins filantrópicos tocar essa comissão. E aí vem a Simone Tebet e levanta uma possível desvinculação do salário mínimo da aposentadoria para deixar todos os aposentados em pânico. Eles querem cortar de onde não deve, eles querem cortar da pessoa que ganha para comer, né? E vem criando comissões, aí promessa de campanha, tudo bem, mas cara, isso custa dinheiro. Então se é para cortar, corta direito. Eles fizeram uma viagenzinha para a Europa no Dia dos Namorados e gastaram 70 mil reais numa diária de hotel. Não. O Estadão Verifica falou que não é isso. Não é isso? O Estadão Verifica... Não, é verdade. Então me ajuda, Eu juro, eu até trouxe aqui semana passada. Me ajuda, por favor, uma injustiça. Eu postei isso aí, o Instagram, ele colocou lá, o Estadão Verifica me desmentiu. Eita. Porque não foi 71 mil a diária do hotel. Certo. Não foi aquele hotel, foi outro hotel. Era de outro. Tá? Não foi 71 mil a diária do Lula e da Janja. Uhum. O governo gastou com equipe ali naquele hotel, acho que quase 400 mil. Então tá, erramos. E não foi 71 mil
a diária do quadro da Janja. Quanto foi? O valor foi não informado pelo cerimonial. Tá, mas a patota foi 400 mil. Então não foi 71 mil. Tá bom, então vou corrigir. Nós não sabemos quanto foi, porque eles não declararam. Então vou corrigir. É isso porque- aí. Temos que falar a Vamos verdade, falar a verdade, aqui. é óbvio. Não vem mentindo que foi 71 mil, não. Ninguém sabe quanto foi. Mas eu achei que tinha acabado essa história de sigilo. Pode ter sido 200. Mas não foi 70. Mas não falou, não Então, informou. tô equivocado. Pode ter sido os 400 mil redondo. Mas ninguém contou, então não dá pra falar que é. Temos que ser honesto aqui. Não, desculpa pela minha gafe, então, É isso jornalisticamente é uma vergonha eu ter errado. 70 mil, para quem não sabe, dá para passar 15 dias, se você for viajar na Europa. Eles foram para França e Suíça, então provavelmente não ficaram em um hotel, né? Quando você vai para Europa, você vai quicando de hotel em hotel. Eu mesmo fui quicando pelo mais barato, né? A oportunidade que eu tinha, então eu passei praticamente 15 dias com 3 pessoas, com o preço de uma diária do hotel. Então eles querem cortar de onde não deve, e essa monarquia velada que a gente tem. Esse pobrismo aqui também. Esse pobrismo aqui que a gente Você já tem. cancelou sua assinatura da Bíblia? Não, jamais. Eu quero garantir o meu pedacinho no céu e com a assinatura da Bíblia. Paulo de Tarso é traído. Coisa feia, né? Não, eu descobri. Ele matava cristãos. É demais. Assistam Ele The só Chosen. virou cristão depois que Jesus foi crucificado. Pode recomendar o The A Chosen? culpa da crucificação de Jesus foi do Paulo Apóstolo. Ah, não foi o Pilatos ali? Não, porque se ele não matasse cristão lá atrás, então, Tava entendeu? tudo bem. Entendeu? Então eu tô pensando em cancelar minha assinatura Eu da vou Bíblia rever aqui, também. tá? É isso. Vou rever o meu conceito. Fabrício. Não, eu soube pela internet. Não, mas assistam The Chosen. Eu vi dossiês. Né? Assistiu Eu vi The Chosen? dossiês. Assisti. Ótimo, né? Assisti, bonito. Excelente. Mas é com base na história do Paulo. E eu não confio Não nesse consegue Paulo. confiar mais. Não consigo. Faz parte. A Não gente fica consigo assim mais. mesmo, Não às vezes. consigo mais. Não consigo mais. A credibilidade foi pro ralo. Foi. As vendas de Bíblia despencaram. Despencaram. No mundo inteiro. Olha aí. No mundo inteiro. Até Um no fenômeno. Até no digital despencou. Despencar. Olha, parlamentares da base aliada ao governo Lula e que integram a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados conseguiram, por um voto, apenas um, rejeitar o parecer apresentado pelo deputado Paulo Bilinski, do PL, em favor de um projeto de lei que obrigaria a presença de seguranças armadas nas escolas da rede pública e privada de educação. Nas redes sociais, Paulo Bilinski criticou o posicionamento dos parlamentares aliados ao governo, dizendo que o sangue das crianças está nas mãos da esquerda. Vamos ouvir o Paulo Bilinski. Acabamos de perder a votação do projeto de segurança nas escolas. A esquerda votou contra. Nós perdemos por um voto. Eu vou expor aqui de cada um deles, mas vocês precisam saber que o sangue das crianças está na mão da esquerda. Eles votaram contra. Eles tiraram a chance dos seus filhos de terem segurança armada nas escolas para parar os ataques, para acabar com o crime. É isso que eles fizeram. Parabéns para a esquerda, agora as escolas vão continuar desprotegidas. É isso aí, para um governo, para uma esquerda que quis soltar uma cortina de fumaça no caso do abuso infantil em Marajó. Essa aí é uma nova contribuição da esquerda brasileira e sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Não saia daí porque ainda tem menos like do que gente assistindo. Como é que é possível isso aí? Vamos para a esquerda também. Já volto, fica aí. Ô, Vitor Brown, mas também vamos combinar. Vamos. Se aprova esse negócio de ter segurança na escola, como é que as crianças vão conseguir comprar a binga de maconha? Aí que tá o problema, pode ser a explicação. Porque eu não consigo entender, ô Pavi, porque eu moro até do lado de uma escola particular e lá tem segurança armado na porta da escola, e nos vários acessos, porque é uma escola gigantesca, uma escola que eu imagino ser de alto padrão, tem seguranças em todas as entradas, armados. O segurança clássico, com aquele radinho, Nextel, falando com o outro que está no outro acesso, libera se o pai, se aquela criança é filha dele, libera ou não.
E isso é uma garantia para os pais. Isso, imagino, dá Mossad, conforto para os tem até pais. Mossad na porta da escola. Essas escolas aqui É praticamente o exército ali, Então tem um esquema de segurança reforçadíssimo. E qualquer outro estabelecimento que a gente frequente, a gente deseja segurança, né? Imagina um pai para escolher a escola do filho. Ele quer um lugar que seja seguro. A gente, quando frequenta um shopping, fica mais tranquilo se tem um segurança. Se você está mexendo no celular na rua, você chega perto de uma farmácia que tem um segurança na porta, você quer entrar num lugar que tenha segurança para você se sentir seguro. E por que não nas escolas? Um ambiente em que estão se proliferando os crimes, vão só aumentando os relatos de ataques, de massacres nas escolas, que antes eram uma realidade, especialmente dos Estados Unidos, mas que estão acontecendo aqui no Brasil, e não só por causa de facilitação de acesso à arma de fogo, porque tem ataques que são cometidos com armas brancas também. Então, quem quer fazer coisa errada, dá um jeito, ou consegue ilicitamente uma arma de fogo, ou comete com algum outro tipo de dispositivo. Por que não nas escolas as crianças terem direito à segurança? Várias escolas particulares aqui no Brasil já estão investindo nisso. É claro que fica mais cara a mensalidade, é claro que é um luxo ainda hoje no Brasil. O projeto que foi derrotado agora na Câmara dos Deputados previa a ampliação disso, previa que, por exemplo, as escolas públicas também tivessem essa medida, também tivessem a presença de seguranças armados. Garanto que os pais de famílias humildes que não têm condições de pagar uma escola particular caríssima para os seus filhos gostariam que na escola pública também tivesse um segurança armado. Então você limita isso a uma elite, você restringe o acesso à segurança a poucas famílias que têm condição de arcar por isso na rede privada, porque é uma medida buscada. Hoje é uma preocupação dos pais também a segurança física dos alunos dentro do ambiente escolar. Se o shopping tem segurança, se aqui na Revista Oeste tem segurança, se em qualquer prédio tem segurança, no shopping center, no supermercado, na academia que você frequenta tem segurança, por que não nas escolas onde estão as crianças? É preciso investimento em câmeras, é preciso investimento educacional também. O trabalho de inteligência das polícias está sendo muito bem feito aqui no Brasil, é importante ressaltar isso. Vários ataques são frustrados por meio de trabalho de inteligência, mas alguns são impossíveis de se prevenir e infelizmente acontecem. A segurança privada e armada seria muito eficaz para impedir isso. Pena que a ideologia fala mais alto, pena que a politicagem falou mais alto e esse projeto acabou derrotado. Olha, Geisiane, eu lembro que quando teve o último episódio de morte em escola, o ministro da Justiça era o Fla-Fla, para os íntimos, Flávio Dino. O presidente era o Lula. E ele falou que ele ia, naquele dia, disponibilizar uma verba do Fundo Nacional de não sei o que, de Segurança Pública, para que as escolas tivessem policiamento. Ele falou. Aí você pegava e dividia pelo número de escolas do Brasil, só as públicas, descartando as particulares, não dava para você colocar metade de um guarda o dia inteiro numa escola. Aquela coisa sensacional. E aí? Não vai contra aquilo que foi prometido? Ah, mas quem prometeu foi o Lula? Olha, eu ia falar exatamente do Flávio Dino, muito bem lembrado. Mentira. Muito bem lembrado esse fato. Você está colando. As nossas mentes estão trabalhando juntas, unidas. É capaz de ser um ato antidemocrático também isso. Mas veja só, olha que interessante essa pauta pra gente. A gente sabe que a esquerda o tempo todo tem dentro do seu vocabulário a educação. Então, o Lula, a gente falou essa semana passada, que ele vai fazer mais pela educação. O tempo todo esse homem está falando de educação. É uma palavra que não sai da boca dele, não sai da boca do petista, e não sai da boca da esquerda. O tempo inteiro eles estão batendo nessa tecla da educação. E aí, quando a gente tem um projeto que vai efetivamente ter uma ação de proteção a essas crianças, né? Porque se por um acaso acontecer algum tipo de ataque, você tem ali alguém para que não aconteça uma tragédia com crianças, como já aconteceu aqui ano passado no nosso país, e aí simplesmente a esquerda vota contra. É importante a gente lembrar à nossa audiência que o Paulo Bilinski, ele era delegado, então assim, ele não é um homem que não entende da área de segurança pública. Ele é o cara, ele pratica tiro esportivo e tal, então assim, ele tem um vasto arcabouço teórico, ou seja, ele tem um vasto conhecimento no que diz respeito à segurança pública, segurança de maneira geral. Não é um cara qualquer sem nenhum tipo de especificidade técnica no cargo, tipo o Haddad é no nosso ministro da Fazenda. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cara técnico que entende do que está sendo dito ali, sendo proposto. Então, assim,
primeira coisa é, por que raios a esquerda está se contrapondo a um projeto de segurança para as crianças? E aí, já caminhando aqui para o final do meu comentário, acho importante a gente lembrar para a nossa audiência o seguinte. Quando aconteceu um ataque numa escola, agora não lembro exatamente, mas foi lá no sul do país, não sei se foi em Santa Catarina, agora minha memória falha, e o Flávio Dino era o ministro da Justiça na época, e ele fez uma associação com o assassino da escola com o 8 de janeiro, tá? Na época tava aquele burburinho a respeito da PL da censura nas redes sociais. Então ele fez essa associação e ele falou com todas as letras, tá? Que é a mesma matriz de pensamento, por exemplo, ele chamou de assassino de crianças e que são a mesma matriz de pensamento. Que mesma matriz de pensamento? Que une os manifestantes do dia 8, e a gente sabe que tem muita coisa para falar do dia 8, não vou me alongar aqui, mas ele fez essa associação, né? Ele equiparou pessoas manifestando em prol de liberdade, em prol de não ter uma pessoa descondenada na cadeira da presidência, com um cara que friamente assassina crianças. Então vejam só vocês como a canalice da esquerda é muito grande quando ela precisa usar as crianças como vítima. Quando nós precisamos de fato defender as crianças porque elas são de fato ali frágeis e precisam de defesa, aí eles se opõem. Então assim, é sempre só da boca para fora. Na hora da prática, nunca é efetivamente aquela ação para quem ele diz que defende. Se você fala alguma coisa, tem hoje o Gabinete do Inferno, que foi criado pelo Lula, né, no primeiro dia de governo, que é a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, que ele deu lá para o Jorge Imbecias, que é o AGU, que é advogado-geral da União, mas ele combina muito mais com a rima do AGU, né, o cargo de processar pessoas que criticam o governo. Isso no Conselho de Europa tem uma diretiva nova desse semestre que passou, que chama isso, a sigla inglesa, de SLAP, S-L-A-A-P, que é Strategic Lawsuit Against... SLAP com 2 P's, aliás. Strategic Lawsuit Against Public Participation. São ações judiciais estratégicas contra a crítica pública. E o Brasil, ele institucionalizou aquilo que o Conselho de Europa chama de movimento ditatorial. Todo mundo que critica é processado. Eu, pelo menos, esse inferno aqui, desse imbecil do Bessias, me pede 300 mil, porque eu atingi a moral do governo. Ele me pede 300 mil, né? Imagina. Logo eu, né, a esquerda disfarçada, cobrado. Agente infiltrado. Um agente infiltrado. Eu tô surfando a onda dos desgraçados, só se for. Porque, olha, eu vou falar. Aí tem essa AGU que o negócio das crianças do Marajó, do abuso infantil. O que o Silvio Almeida fez? Silvio Almeida peida. Silvio Almeida, ele acionou a AGU para ir atrás de quem estava fazendo denúncia, ao invés de averiguar o abuso infantil. Aí no Rio Grande do Sul foi a mesma coisa. Começou aquele negócio, mostrar que os civis estavam ajudando os civis, a AGU foi acionada. Aí pelo Paulo Pimenta dos outros. Então, esta AGU está fazendo tudo isso. Você não pode criticar, não pode falar nada, que enquadra como fake news, enquadra como ofensa à honra da magnanimidade da União Brasileira. Vão se catar, meus filhos. Vamos lá, sabe, você pega aí, ó. Pega o telefone de quem está cancelando a assinatura da Bíblia, vão jogar baralho. Os deputados da oposição, só para vocês terem uma ideia, professor Sônia e Thiago, eles estão mobilizando, tá, contramedidas do governo Lula, né, contra fake news relacionadas à tragédia do Rio Grande do Sul. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a mobilização mira especialmente a Advocacia Geral da União,
A AGU, comandada pelo pincher do Planalto, Jorge Messias. Jorge Messias, que encabeçou é ótimo, né? Dá sentido que ele tem uma cabeça, ações sobre o tema que desagradam, né? Os temas que desagradam. O grupo adiantou a tramitação de um projeto de lei que pode extinguir o recebimento de honorários por advogados públicos. Além disso, os parlamentares tentam dissolver uma estrutura da AGU que afirma trabalhar o combate às fake news. Oficialmente, o órgão criado se chama Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, como eu adiantei. Tinha que acabar com isso aí. Mas isso... Nem o Costa e Silva sonhou com um órgão desse, professor. E jamais sonharia. Porque no momento do Costa e Silva, aquele período ainda estava tentando se reconstruir e entender, afinal de contas, o que estava acontecendo. Porque o objetivo era fazer a redemocratização antes dos anos 70. Mas eu nem acredito que isso poderia ter sido pensado naquele momento. Emílio Garrasta Azul sonhou em coçar a AGU. Olha, eu vou te falar, Pavinato, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, isso só não é o Ministério da Verdade, porque não é autônomo em relação à AGU, mas o que acaba tornando a AGU o próprio Ministério da Verdade, o que já configura exatamente uma ideia autoritária e que tenta nortear uma conduta do debate na sociedade. Agora, uma sociedade, para ser livre, ela tem que ter o debate pleno e tem que ter o direito à contestação. O que isso aqui demonstra é apenas que nós estamos configurando e concretizando cada vez mais um regime autoritário. Talvez muito mais rígido do que todos os laivos de regimes autoritários que nós tenhamos vivido no Brasil ao longo da sua história. O que vai ser configurado aqui é insuportável. Mas quando a gente olha e vê assim, a oposição, parabéns oposição, tem que ser proativo. Não é possível que a oposição não trabalhe vendo aqueles pontos estruturais que realmente articulam todas as ações do governo contra a democracia. E detalhe, como eles se dizem defensores da democracia, mas dificilmente eles falam de Estado democrático e de direito. Porque o argumento deles é, em defesa da democracia, eu vou acabar com o direito de expressão, o direito de associação, o direito de reunião, o direito de ir e vir, vou acabar com todos os direitos. Em defesa da vida, eu vou matar todos vocês. É quase isso. Olha, eu vou fazer uma comparação histórica, pode parecer uma brincadeira. O que eles fazem é quase... já estou ouvindo falar do Drácula, dente, aquela bobagem toda. Drácula não era aquilo, ele foi um príncipe. Só que ele tinha um rigor que sempre configurava no uso da violência para a solução dos problemas. Um dos problemas que ele resolveu, que os mendigos e os pobres da sua cidade, da cidade em que ele era capital do seu principado, chegaram e pediram para que ele resolvesse para sempre todos os problemas que eles tinham, de fome, doenças, o que quer que fosse. O Drácula resolveu isso de uma maneira muito simples. Marcou um jantar, colocou todos à mesa, fechou e tocou fogo. Matou todos. É basicamente assim que eles trabalham. Eles falam, para resolver os problemas, como é que a gente faz? Para, em defesa da democracia, mate-se todo aquele que é contra o que nós falamos, que é a democracia. O Lula falou basicamente ontem, é isso. O Lula falou ontem, nós vamos pôr para arrebentar e só vai ficar quem gostar da democracia. É exatamente isso. E detalhe, e eles se acham no direito de dizerem que são os defensores e os reconstrutores da democracia no Brasil. Aqui tem liberdade. E quem for contra eu prendo e arrebento. Essa Procuradoria Nacional, ela não pode existir. Esse é o ponto. Não pode, nunca ela não pode existir. Porque ela é um atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Essas coisas da AGU, esse órgão, só pode com PH. Mas nada. É isso aí. Só pode com PH. Não é, Thiago? Ou se é. A respeito da pauta anterior ali, eu só vou fazer um pequeno briefing aqui. O cerne da questão é que nenhum filho de nenhum político frequenta uma escola pública. E agora com a liberação do porte, né, de 40 gramas de maconha, essa segurança vai ser muito mais necessária, porque tem muita liberação da boa. Tem muito estudante esperando acabar as férias escolares para poder queimar sem a polícia falar nada. E agora em relação a essa questão das fake news, isso é muito é um assunto até que já ficou meio que insuportável, porque tudo que é falado em canais que não tem ali o logo, aqui tem o logo Brasil, União e Reconstrução. Não tem. Onde tem? Ali em cima, no lado do QR Code? Não tem. Então aí a gente está sujeito a ser proliferadores de fake news. Agora, todos que têm esse logo não fazem nenhuma fake news.
E isso é muito complicado, porque o STF, ele erra em umas situações que ele não calcula muito bem o que vai ser do futuro. Fizeram agora a liberação do porte em 40 gramas, se a Cracolândia explodir, não é culpa do STF. Lá atrás, você teve uma decisão, você lembra, Pavinato? A gente falou em live. Jornalista não precisa mais de diploma. Não. Aconteceu o quê? Um monte de youtuber opinando, falando o que bem entende, alguns recebendo para falar o que é de interesse ou não é, e aí hoje eles estão pagando essa conta querendo cercear o direito de expressão de quem está ali no YouTube. Transformou uma série de pessoas em jornalistas. E quem fez isso? O senhor excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Foi o voto de Minerva da situação, se eu não estiver enganado, que vocês me corrijam. E agora a gente vive a mesma situação com a maconha. Todo mundo, o Tarcísio querendo acabar com a Cracolândia, o caos instaurado, Las Vegas virando uma Cracolândia mundial também, e eles vêm e liberam o porte de 40 gramas simplesmente para aliviar os presídios. Não consigo entender. Não dá para entender, porque é ilegal, imoral, indecente, inconstitucional, é um golpe ao Estado Democrático de Direito, portanto, é antidemocrático, e quem paga é a Fátima Tubarão. Mas é fácil enganar o povo. É muito fácil. Eu como traidor disfarçado, eu vou explicar para vocês como se faz o truque. É muito fácil, sabe por quê? Porque as pessoas, elas não param para pensar. Porque quem fala que o brasileiro tem uma parcela da população, e é essa parcela que é o fiel da balança. Não é aquele que tem convicções fortes, que para e pensa. Mas tem aquele fiel da balança. É aquele 1 milhão dentre 200 milhões, é aquele 1 milhão que ferra tudo. Que é o pessoal que fala, eu confio, eu não confio. Confiança, anotem no caderninho da vida de vocês, meus amores. Confiança a gente tem quando a gente não sabe. Quando eu falo, eu confio na minha namorada, eu digo que eu acredito que ela não me trai. Porque eu não sou onipotente, onipresente, onissapiente para saber tudo que ela faz quando eu não estou. Então a confiança é aquilo que se diz quando você não pode saber. Porque não tem como saber. Agora, quando você pega e fala, eu não confio no que ele fala, aí a culpa é sua, meu amigo. Aí a desgraça é culpa sua. Porque o que uma pessoa fala, escreve, faz, mostra, volta atrás, você pode conferir. Você pode parar para pensar. Mas daí se você quer ficar no confio ou não confio, a desgraça acontece aí. Estou errado, professor Suano? De forma alguma, raciocínio maravilhoso. Pois é. E deixa eu falar para vocês aqui, dar o nome dos 3 primeiros que assinaram, e foram muitos, dezenas. Boa. Tá? Os 3 primeiros que assinaram a Revista Oeste e ganharam um exemplar autografado, já vou autografar ao final do programa, foram Paulo Rogério Ascar Pereira, foi o primeiro que assinou às 14 horas, 13 minutos e 10 segundos. Excelente. O segundo vai para Marcos de Jesus Magalhães, que assinou às 14 horas, 13 minutos e 55 segundos. A terceira que assinou foi Priscila Beltrame Formaggio, às 14 horas, 14 minutos e 9 segundos. E eu vou dar uma lambujinha, vou dar um quarto de presente para o primeiro que fez assinatura anual. Tá? Então, como eu estou com um coração bom hoje, o quarto é Lino Tadeu Vidal, que fez a assinatura anual às 14 horas, 16 minutos e 10 segundos. Parabéns a vocês. Muito obrigado, Tiago, pela presença. Obrigado, Geisiane. Obrigado, professor Marcelo Suano. Obrigado, Vitor Brown. Sabe por quê? Porque são 16 horas e 2 minutos. Então repita. 16 horas
22 minutos. Tem tempo para um presentinho? Claro, me dê. Antes de mergulhar nessa loucura da política lá no YouTube, quem puder seguir lá, Thiago Parigiani. Sem coleira. Antes de mergulhar nessa loucura, eu fiz essa biografia que é de um grande atleta brasileiro, Wanderlei Silva, o Mike Tyson brasileiro, para quem conhece MMA. E está lá disponível na Amazon as últimas unidades. Quem puder, edição de colecionador. Então está aqui. Aproveite, esse é presente do Pavivi. Eu vou lhe dar de presente esse meu aqui também. Obrigado a vocês. Eu fiquei muito feliz depois que eu fiz a conta hoje. E notei que os coléricos, e notei que os estridentes, os histriônicos, os sem Cristo no coração, os que cancelam Bíblia, na nossa audiência, são apenas 0,07%. Nós temos 99,93% de pessoas de bem. Muito obrigado. A maioria é silenciosa, né, Pavivi? Não é, Isso que é exatamente. importante. A maioria é silenciosa. Costuma ser assim, né? É sempre assim. É sempre assim. E isso é cristão também. Não alardear. Muito obrigado, fiquem com Deus e vejo vocês amanhã, ao vivo, aqui no canal da Revista Oeste, às 14 horas. Tchau, tchau. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.